Obrigado pela participação de todo mundo aqui hoje. É muito legal ter vocês aqui com a gente. Vai ser uma conversa bem interessante para iniciar esse processo do curso de Python. Vai ser longas semanas aí com a gente, então espero que vocês gostem das aulas, se interem em programação e tenham esse contato com a gente, né? Então, eu queria perguntar, antes de tudo, alguém aqui já programa? Ela é da FEADEV, ela é a presidente da FEADEV, minhas honras, Alice. E você já conhecia a FEADEV antes? Não conhecia? Bom, para quem não conhece a FEADEV, eu vou apresentar um pouco aqui para vocês. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação para vocês conhecerem um pouco mais de quem vão ser os instrutores de vocês nessa jornada que vocês vão ter aqui dentro. E para vocês entenderem um pouco da história da nossa entidade. A entidade é uma palavra meio difícil de falar, a gente é uma comunidade. A gente é uma associação de alunos. Então, a gente se juntou com o mesmo interesse, o mesmo intuito de trazer esse conhecimento de programação para dentro da FEA. Vou contar um pouco. Acabou a bateria. Que a gente faz na hora. Acho que sem microfone é até melhor, não é não? Melhor? Não sei o que vocês acham. Vou falar mais alto então. Bom, quem nós somos? A gente foi criada em 2019. Vou deslizar, né? Fomos criados em 2019 por um grupo de alunos aqui da FEA que olhou aqui para dentro, olhou para o curso deles e falou: pô, tem espaço para a gente aprender programação aqui dentro, sabe? Não é algo só do hino. A gente pode trazer isso aqui para dentro porque a gente está vendo demanda. A gente viu a demanda no mercado de trabalho e falou: acho que a gente tem que ir a fundo nisso e trazer aqui para dentro para a gente aprender e levar adiante e capacitar, sabe? Então a gente foi a primeira entidade estudantil da FEA com esse objetivo de unir o mundo dos negócios com o universo da programação. Então a gente tenta trazer sempre esse lado de finanças. Então, mais para frente eu vou explicar quais são os grupos de estudos que a gente tem, mas tem que trazer esse lado de finanças e hoje em dia a gente está indo até além, trazendo outras partes de conhecimento que conseguimos adquirir aqui dentro para dentro do universo de programação. Então, para falar um pouco mais dos nossos valores, a gente tem 4 valores muito intensos aqui dentro, que a gente sempre repete, sempre vê. Aprender para ensinar, ensinar para aprender. O que é isso? É o que a gente está passando aqui agora. A gente aprendeu muito sobre programação, estudou bastante aqui dentro, se capacitou, tem um ciclo básico dentro da nossa entidade, para que a gente chegasse a esse momento e conseguisse ensinar para outras pessoas, que são vocês. Então, acho que esse é um dos valores muito fortes aqui dentro. Então, esse é um negócio que a gente preza muito, para que a gente sempre passe adiante. Uma das nossas visões aqui na FEADEV é conseguir impactar a comunidade à nossa volta. Então, esse valor faz todo sentido com a nossa visão. E, junto com ele, temos outros valores, open source. O curso de Python é gratuito, qualquer um pode se inscrever, qualquer um pode ir acessar, vai estar no YouTube. Quem fez a inscrição vai ter a vantagem de ter um certificado de conclusão e mais tarde, quem for da USP, poder entrar dentro da FEADEV. Mas quem quiser acessar, pode acessar. Entra lá no YouTube, escreve FEADEV, vai estar lá os nossos vídeos, as nossas aulas, e você pode aprender a qualquer hora, a qualquer momento, com os nossos instrutores, que também são alunos, sabe? Então, essa é uma parte muito legal dos nossos valores aqui dentro. Outra parte, a transparência. A gente é muito aberto um com o outro. E como a gente vai ser aberto com vocês? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês têm algum receio, pode deixar se abrir com a gente, pode mandar mensagem, pode mandar um e-mail que a gente vai responder, que a gente vai estar tentando ao máximo ajudar. Então essa parte de você ser transparente, que aí você consegue acessar essa comunidade e se conectar com a gente. Então essa é outros valores mais importantes. E o sentimento de dono. Quem está aqui dentro da FEADEV
sempre quer ter aquela proatividade, tem aquela vontade de fazer parte e tem aquela responsabilidade aqui dentro, de fazer a sua parte, de ir além e levar a FEADEV adiante. Então ele não é só mais um participante da entidade, ele é uma equipe que também é gestão, que também é uma parte importante para que cresça aqui dentro e faça com que a FEADEV também cresça junto com ele, sabe? E por que nós fazemos o que fazemos? Eu falei já dos nossos valores e muito do que a gente busca é essa capacitação no mercado de trabalho. Então, formar sempre melhores profissionais. Além disso, esse pessoal, que a qualificação também é interpessoal. Então, você vai fazer amigos aqui dentro, na parte social e também a acadêmica. Então, tem esses 3 âmbitos. Eu acho que eu deixei o pessoal aqui, mas esse parte de acadêmico. Então é o profissional, você se qualificar, ter um currículo bom para as empresas. Também o pessoal, que você vai ter mais conhecimento, capacidade de desenvolver seus projetos. E o social, então a gente tem aquela parte da comunidade como um todo. Então você vai fazer amigos, você vai entrar na cultura e se desenvolver junto com outras pessoas. Eu acho que essa é a maior força que a gente tem aqui dentro. E hoje a gente está formado como, né? Hoje a gente tem o presidente, não me apresentei também, acho que eu sou o presidente hoje em dia. Eu entrei agora no começo desse semestre, foram passadas de diversas gerações, esse daqui, como eu falei, a Alice ali era a nossa ex-presidente. Recursos humanos, que não está aqui hoje, porque ela teve um problema de estudo, então a gente sempre tenta priorizar a faculdade. O vice, ele vai chegar daqui a pouco aí para explicar para vocês sobre o curso. A nossa diretora de marketing, tesouraria, nosso grande Theo. Cadê? Ele tá lá fora pegando o nome do pessoal. Nosso diretor de projetos, que também está desenvolvendo e organizando o curso com vocês. E a comunicação externa. Bom, eu não apresentei também uma oportunidade agora para eu falar um pouco mais sobre mim. Eu sou estudante aqui da FEA também. Estou fazendo administração. E uma coisa que eu acho muito legal é essa vontade de aprender programação que eu acho que vocês têm. Que a gente tem junto essa vontade, que é muito boa, assim. Então eu entrei na FEADEV com essa vontade, eu entrei aqui na FEA sem saber muito bem o que eu queria. Eu descobri a programação em uma matéria e falei assim, eu gosto muito disso, para onde que eu vou? Encontrei a FEADEV e foi aí que eu me desenvolvi aqui dentro. Estudei bastante sobre diversos assuntos, ciência de dados, IA, desenvolvimento de site, e sem essa equipe, essa comunidade toda em volta, eu não conseguiria chegar onde eu estou agora e com o conhecimento que eu tenho hoje. Então, queria contar um pouco mais porque foi uma coisa que eu passei que foi muito legal dentro da FEA. E um pouco da nossa história, né? A gente foi criado em 2019, foram acho que 4 fundadores, um deles tem uma empresa hoje que foi uma das nossas parceiras, é a Palver. E eles estão com a gente até hoje, eles estão lá como conselho, eles sempre estão lá para ajudar a gente. E foi aí que eles começaram essa ideia do curso de Python. Então eles começaram o primeiro curso e trouxeram pessoas de dentro da FEA para compor essa equipe. Aqui em 2020, a época de pandemia, foi uma época mais tensa. A gente se encontrou mais virtualmente. Eu não estava aqui nessa época, mas eu sei da história. Começaram a biblioteca do Dev, onde colocaram livros lá para o pessoal se compor do seu conhecimento, para que ajude eles a desenvolver essa parte de programação. Os nossos workshops. Então a gente sempre tenta com aquele valor de ensinar para aprender para ensinar. E a playlist de Quant, que está lá no YouTube, que vocês podem acessar também. Depois desse curso de Python, vocês vão ter conhecimento bastante para acessar esse curso de finanças quantitativas, para que vocês capacitem ainda para além daqui. Tem um Medium do Dev, começamos nossos artigos. Eu não vou entrar em tantos detalhes em tudo, mas tem muita coisa legal aqui.
sobre o curso de Python, a história dele, aqui começamos com 150 pessoas presenciais. Depois a gente passou para online só para fera, depois só para USP, aumentamos para USP, e hoje em dia a gente está para comunidade como um todo. Qualquer um pode acessar, qualquer um pode interar e aprender junto com a gente. Aqui, como eu falei, a gente começou o curso de Python aberto, e esse ano a gente fez muitos eventos, teve o Hackathon, teve o processo seletivo, a gente faz visitas técnicas também, a gente foi para o Bloomberg Insights, para o Bloomberg, e tem muito por vir ainda. Aqui eu falando um pouco sobre as nossas parcerias e eventos, como eu falei das nossas visitas técnicas, muito graças a Alice, grande Alice, que trabalhou no Bloomberg, trabalhou na Bloomberg Insights, e foi muito legal essas visitas. Eu acho que vocês acessando as nossas redes conseguem ver as fotos. As nossas palestras, a gente teve diversas parcerias com muitas empresas grandes. A Lakewood, em específico, foi uma parceria muito legal, que uma das COO, ela ajudou a gente a criar a Dev, então ela fez uma estrutura muito grande pra gente aqui, ajudou muito. Então, pra citar ela, muito importante. E falar do nosso grupo de estudos, né? Falar um pouco do nosso grupo de estudos. Esse aqui são o core da entidade. Então, a gente começou com isso aqui. A gente pensou em abrir por causa dos grupos de estudos. A gente queria aprender programação. Então, a gente começou com inteligência artificial e finanças quantitativas. E aí foi aumentando. Como a FEADEV é uma comunidade, a gente é muito aberto e flexível para que novas ideias surjam. Então surgiu o Excel e o VBA, para a gente aprender o pacote Office e se capacitar em outra linguagem de programação. E mais adiante foi uma iniciativa minha até, desenvolvimento web, e a gente começar a desenvolver site, principalmente para abrir o site da Dev. Mas esse daqui é um projeto à parte que a gente começou a fazer. E para vocês terem mais noção sobre a Dev, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes. Aqui a gente fez um podcast junto com o Terraço Cast. Vocês podem acessar lá e ouvir mais em detalhe, mais na íntegra sobre a FEADEV. Então, quem quiser acessar depois, é só entrar lá no Spotify e escrever FEADEV. Obrigado aí por ouvir a nossa história. Espero que vocês consigam fazer parte dessa história aí. Vão fazer parte, já fazem na verdade. E agora eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes. Aqui a gente tem o Gilson e o Roberto. Eles vieram contar um pouco a história deles também e falar um pouco sobre o mercado de trabalho dentro de tecnologia. Querem? Pode ir. Acho que não está no PowerPoint o meu, né? Eu acho que tem uma boa história para contar para vocês, né? Porque eu trabalhei 16 anos na Microsoft no Brasil. E a Microsoft, que todo mundo conhece, é uma das maiores Big Tech do planeta. Eu tenho muita história legal para passar. Eu deixei a companhia faz um ano, criei minha própria consultoria. E eu queria trazer para vocês um pouco sobre essa experiência, não só de trabalhar na Microsoft, mas como eu cheguei na Microsoft. E como eu permaneci na Microsoft durante tanto tempo. Então aqui eu acho que assim, mais uma palestra motivacional para que vocês possam... Tá? Posso tirar uma fotinha de vez em quando? Não. Fique à vontade, tá? Fique à vontade. E eu decidi o título, assim, poxa André, o que a gente pode falar? Falei, olha, eu posso falar um pouquinho da minha trajetória, da minha história, acho que provavelmente vocês vão se identificar, porque eu também fiz uma universidade pública, vou passar os perrengues que eu passei também, provavelmente vocês vão falar assim, caramba, eu não entendo isso, como é complicado, como eu sofri na faculdade. E a minha trajetória de entrar na Microsoft, eu entrei com 30 anos na Microsoft e saí com 45. Estou com 46 anos agora. E eu tenho umas histórias bem legais que eu vou trazer para vocês. Hoje eu sou diretor de tecnologia na InoveTI. A InoveTI é uma consultoria parceira da Microsoft, continuo no ecossistema ainda. Eu sou muito presente no LinkedIn. Eu vou falar inclusive do LinkedIn também para vocês, para quem não está na rede social do LinkedIn. Por que vocês deveriam estar lá? Eu não sou muito apegado aos números, né? Mas eu tenho aproximadamente uns 10 mil seguidores lá no LinkedIn, e para mim é muito bom. Eu sou muito fiel à rede e eu escrevo muito no LinkedIn. Eu gosto bastante de escrever, tem artigos bem legais lá.
tecnologia e também sobre inovação. Então eu dividi em duas áreas. Primeiro eu vou contar um pouquinho, quero falar de coisas bem legais sobre o poder da educação. Por que vocês estão aqui? Por que eu estou aqui? E como isso transforma? E eu vou falar também sobre habilidades técnicas e habilidades não técnicas. E que ambas são importantes. Vocês estão prestes a fazer um curso de desenvolvimento de software. O Python é uma das linguagens mais populares e mais acessíveis hoje, open source, no mercado de trabalho. E eu vou falar sobre tecnologias e habilidades não técnicas. E para quem já está no mercado de trabalho, só para eu entender um pouquinho, né? Quem trabalha e estuda já hoje, aqui, já está no mercado de trabalho e está dividindo tarefa? Há muito tempo. Muito tempo já, né? E quem só está estudando, acho que é a maioria ainda, né? Que está fazendo o curso. Excelente. Então, para quem ainda não trabalha, vai ser muito bom. Para quem já trabalha também, eu vou explicar dicas, na verdade, de como vocês podem se desenvolver na carreira. E vocês vão perceber que não é necessariamente uma habilidade técnica que vai fazer vocês chegarem em empresas grandes, né? Muito bem, vamos falar um pouquinho, primeira parte aqui, educação. Foi fácil entrar na USP? Não, senhor. Ó, esse cara é nerd, hein? Estudou pra caramba. Né? É difícil entrar aqui, pessoal? Difícil. Hoje tem cotas, né? Hoje tem. Hoje está um pouquinho mais fácil aí para quem está precisando, né? Tempo é difícil. Vocês estão na melhor universidade do Brasil e uma das melhores do mundo, pessoal. Da América Latina, com certeza. Entrar numa educação pública como a USP, ou a Unicamp, ou a Unesp, é extremamente difícil. Porque a educação é de qualidade, só que para entrar aqui dentro, são os melhores. E melhores não significa que são as pessoas mais inteligentes. Não é isso. São as pessoas mais resilientes. São as pessoas que mais se dedicam. Eu vou citar um livro aqui chamado Garra. Garra contradiz tudo o questão de talento. O talento hoje em dia está muito colocado em xeque. A gente fala muito de uma maneira natural a palavra talento, né? Você vê uma pessoa, por exemplo, tocando uma guitarra, ou tocando um instrumento digital, né? Ou desenvolvendo um software rapidamente, e fala assim, nossa, ele tem muito talento. Ele nasceu com isso. E na verdade ninguém nasce com isso. Ela desenvolve essas habilidades. E é isso que provavelmente fez vocês. Quem teve que fazer cursinho para entrar na Universidade de São Paulo? Eu fiz. Há 50 anos, né? 40 anos. 40 anos atrás. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo chamada Avaré. Avaré, provavelmente vocês talvez não conheçam pelo nome, mas eu vou falar um produto que vocês vão falar assim, ah, que legal, é de lá. O doce de leite. O doce de leite da Avaré, que é aquele chup-chup, todo mundo conhece, que tem, né, distribuídos aí, que é uma maravilha, né? Desculpa os mineiros, né, se tiver algum mineiro aqui, mas o doce de leite de Avaré é melhor que o de Minas. É muito bom. É uma cidade hoje que tem mais ou menos essa tecnologia de São Paulo. E meu pai, ele foi carcereiro do Carandiru, de São Paulo. Então, o trabalho dele era servidor público, era abrir cela para presidiário. E minha mãe sempre foi dona de casa. Ele foi transferido para Avaré, por causa que Avaré tem uma penitenciária de segurança máxima lá. E eu morava do lado da penitenciária. E eu nunca estudei em colégio particular, pessoal. Né? Era a condição que os meus pais me deram, que eu sou muito grato, e eu tive que fazer mais com menos. Para quem estudou em colégio estadual, comparado com quem estudou em colégio privado, sabe a lacuna que existe, inclusive nos dias de hoje. É verdade que tem boas escolas públicas com boa educação, mas não tem como comparar a qualidade do ensino privado com o ensino público durante o ensino médio e fundamental. Mas eu sempre fui eu nunca fui o melhor aluno, mas eu nunca fui o pior. Eu não era o aluno que estava na primeira fileira, mas eu não era o aluno que estava na última fileira. Eu ficava na fileira do meio, mas eu respeitava muito os professores. Eu sempre admirei quem ensina. Eu sempre admirei muito as pessoas que dedicam o seu tempo para fazer as outras pessoas melhores, fazer elas crescerem, se desenvolverem. E aí eu decidi, falei assim, poxa, eu gostaria muito de prestar o vestibular. E aí, na época, hoje não existe mais isso.
mas na época dava para você fazer o curso que hoje é o ensino fundamental do ensino médio à noite. No ensino médio não, no ensino fundamental, no ensino médio dava para fazer à noite no passado. Eles tinham 3, era o primeiro, segundo, terceiro colegial. Eu decidi falar para meus pais, falei assim, pai, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar, depois eu quero estudar. Eu quero fazer as duas coisas. Eu quero ter meu primeiro salário. Eu quero ter dinheirinho para comprar meu tênis, para comprar um boné, naquela época jovem, né? Eu era muito novo, eu tinha 14 anos. E eu falei assim, tudo bem, mas você não vai parar de estudar. Eu falei, claro que não. Aí eu decidi fazer uma decisão complicada. Os meus professores na época pegaram no meu pé, que era um bom aluno. Eu falei, você não vai para a noite. Os piores alunos estão à noite. E os melhores estão aqui. Você são os melhores para nós. Eu falei assim, mas eu quero trabalhar. Eu falei, tudo bem. Então abri mão, fui trabalhar de office boy. Hoje praticamente não existe mais essa função. Porque as pessoas normalmente não vão mais aos bancos para fazer pagamento. Né? Hoje é tudo digital. Correio. Né? Correio, na época, né? Fui muito no correio, uma maletinha embaixo e pegava a bicicleta, né? Minha família não tinha carro. Então eu pegava lá, bicicletinha, caminhava. E foi importante, né? Porque eu trabalhei numa empresa de office boy e lá tinha uma área chamada CPD, Centro de Processamento de Dados, que hoje é a área de tecnologia, né? Nós chamávamos de CPD. E era a única sala que tinha ar-condicionado. E eram as pessoas que eu mais admirava lá, que eram os nerds, né? Que ficavam mexendo no computador e tal. Eu falei, caramba, isso aqui é uma coisa legal. E eu fazia o curso, eu trabalhava durante o dia, e fazia o curso à noite, e de sábado eu também trabalhava nessa empresa. Só que aí já não era office boy, eu era telefonista. E falava assim, você vai ficar o dia inteiro aqui atendendo o telefone. Eu só tinha um dia para poder fazer alguma função que não seja trabalhar ou estudar à noite. E era domingo. O que eu ia fazer no domingo? Estudar. E qual curso que eu fiz na época? Um curso de MS-DOS. WordStar 1, 2, 3, DBase, que foi os primórdios, pessoal, do Microsoft Word, do Excel. E fiz um curso de DBase, que depois virou o banco de dados relacional da Microsoft chamado SQL Database, ou SQL Server, e você já deve conhecer. Provavelmente vocês vão ter acesso ou MySQL, né, no curso de desenvolvimento, né, ou o próprio servidor. E qual o dia que eu estudava? No domingo de manhã. Domingo de manhã eu acordava e fazia o curso lá. E olha que legal, antes de fazer o curso, eu cheguei na aula e eu descobri que eu digitava muito bem. Eu digito muito rápido, por quê? Porque eu fiz um curso chamado Datilografia. Eu fiz um curso de Datilografia, que é um curso de máquina de escrever, que alguns de vocês talvez nunca viu na vida. Mas com certeza... Qual é o nome do Hermas. O Hermas com certeza deve ter conhecido e também ter feito um curso. Eu fiz um curso e a máquina de escrever, pessoal, era mecânica, não era elétrica. E as teclas eram pintadas com esmalte, para que você não enxergasse a letra para você escrever. Então, e quando eu cheguei e vi o teclado, a posição do teclado é a mesma da máquina de datilografar. Falei, que legal. E tinha uma profissão na época chamada digitador. Às vezes a gente ficou também. E eram as pessoas que precisavam digitalizar um documento, algo físico, lá no computador. Então, a educação é muito interessante, né? Porque eu comecei muito precoce, em termos de experiência profissional. E o mais interessante, não importa o que você faça agora, faça bem feito. Utilize as ferramentas que você tem no presente. Não espere uma ferramenta maior, uma oportunidade maior, né? Seja grato pelo que você tem agora para você conseguir se desenvolver e crescer cada vez mais. E eu acabei fazendo o curso, e aí eu cheguei na época, um pouquinho antes de vocês ali, eu tinha 16, 17 anos para fazer vestibular. Assim, puxa, e agora? Eu queria muito estudar para uma universidade pública, mas eu não tinha noção da minha deficiência de conhecimento comparado com os alunos do ensino privado. Quando eu fiz o vestibular, foi um tapa na minha cara. O quão mal eu fui na prova e quão mal preparado eu estava para ela. Então eu acho que é um aprendizado interessante, você saber se comparar e ver que você pode evoluir. Aí eu percebi a diferença e realmente os alunos que estavam ali há muito tempo estudando, né, e estavam muito distante de conseguir isso.
A segunda vez, vou fazer um cursinho preparatório. Aí eu decidi fazer um curso preparatório, lá no interior, na época, o objetivo era muito forte. Paguei pelo curso, fiz, bati na trave. Então, o vestibular para mim já não era algo, um bicho de sete cabeças. Cara, a próxima eu passo. A terceira vez, eu passei. E eu sempre gostei muito de exatas. Sempre gostei de exatas. Aí vou para biológicas, vou para humanas, vou para exatas. Mas, cara, o meu coração por números, ele bate muito forte. Aí falei assim, eu gosto de ensinar, eu gosto de números e você é professor de matemática. Aí eu prestei matemática na USP, na Unicamp e na Unesp. Aí eu passei na Unesp. Passei em primeira tentativa, primeira fase, né, da FUVEST aqui, mas eu passei na Unesp em São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto, o Roberto conhece bem, conversando com ele aqui agora, e ele fez computação na Unesp de São José do Rio Preto, e eu fiz matemática lá. A gente acabou de descobrir aqui uma similaridade, que ele estudou na mesma universidade que eu. Eu fiz matemática, ele foi da primeira turma de computação, e para mim foi uma mudança grande, porque primeiro eu tive que deixar as casas dos meus pais com 20 anos e fui morar a 300 km de distância. E aí eu valorizei que era a minha mãe, porque minha mãe que cuidava de mim. A roupa estava passada, né? A comida estava feita. E quando quem não mora mais com os pais, ou vieram de outras cidades, ou moram no campus, ou na moradia da USP, por exemplo, vocês não passaram por isso? E passe, pessoal. Quando você deixa a casa dos pais, os pais sofrem, que é o famoso sentimento do ninho, né? Vazio, e os filhos também sentem muito. Porque é um rompimento, né? E a sua relação com os pais, no meu caso, na época, melhorou muito, porque eu valorizei o quanto era importante, né, a presença deles em termos da logística que eles me davam na época para poder só trabalhar e estudar, né? E aí eu prestei vestibular e fui morar em São José do Rio Preto, que foi uma cidade maravilhosa, quem conhece lá, uma cidade extremamente fria, 30, 40 graus na sombra, muito, 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 muito quente. Mas eu tive uma educação de extrema qualidade. Pro bem ou pro mal, eu tive que aprender vamos dizer assim, como eu amadureci muito precoce, pelo fato de começar a trabalhar muito cedo, os professores da Unesp também foram meus mestres em termos de me mostrar de que eles não facilitariam a minha vida. Por quê? Porque normalmente, no meu caso, apesar de ter pago faculdade, eu tinha que trabalhar para me sustentar. Pago faculdade? Eu não paguei a faculdade, né, por ser Unesp. Não. Mas eu tinha que morar, tinha que comer, eu tinha que trabalhar. E na época não existia LinkedIn. Você tinha que imprimir o currículo, colocar embaixo do braço, caminhar e entregar de porta em porta. Isso não funciona mais nos dias de hoje, hein? Mas foi o caso. E aí uma empresa me contratou, porque com 20 anos eu já tinha muita experiência. Né? Eu já era um pseudo-desenvolvedor, né? Por ser autodidata, numa linguagem de programação que na época ainda era forte, hoje não existe mais, chamado Pascal, e teve também uma linguagem de programação chamada Dataflex, que rodava em cima do Unix. E eu gostava, eu programava utilizando o VI, pessoal, para vocês terem uma ideia. Né? Para quem não conhece o VI é um editor de texto do Linux, que é tudo texto, né? Não é interface gráfica. E aí eu decidi seguir esse caminho e eu comecei a trabalhar no balcão de atendimento dessa empresa. Eu ainda não era o técnico, eu era o atendente. E aí eu desenvolvi um programinha chamado Recibo 1.0. É que quando o cliente chegava com o computador embaixo do braço para fazer a manutenção, eu tinha que abrir uma OS, uma ordem de serviço. E na época eles faziam no Word. Eu falei, não, vamos colocar isso no sisteminha. Eles desenvolveram o Python e foi o meu primeiro programa, né? Alguma coisa 1.0, é o famoso Hello World na época. E não existia interface web naquela época. Nessa época, pessoal, a internet não era popular no Brasil ainda, não existia. Eu não tinha nem telefone celular. A internet veio através da conexão ADSL pelo speed da telefônica. Para quem já lembra disso? É uma conexão. Trabalhou lá? Não, eu trabalhei na FAPESP quando implantou a internet no Brasil. 85. Que legal. E antes teve a conexão de escada. E teve uma evolução que você tinha um telefone em casa, tinha linha de telefonia.
Ou você discava para alguém usando o telefone, ou você usava a internet. E fazia uma conexão, e era caro, porque normalmente você ficava de madrugada lá para acessar a internet, porque a conexão era pulso, dedicada, e ficava cara a solução. Mas isso foi muito importante porque eu precisei de 3 anos para entrar na universidade. Entrar foi difícil. Vocês acham que vai ser fácil vocês saírem daqui? Mais difícil. O que vocês acham? Ó, quem não quiser responder, tudo bem. Quem já pensou em desistir do curso, em algum momento, sem julgamentos? Eu pensei várias vezes, pessoal. Eu vou te falar o que aconteceu comigo. Quando eu entrei na universidade, nós éramos em 40 alunos no vestibular de 1999. Sabe quantos se formaram em 4 anos, de 40 alunos? 5. 5 alunos de 40 se formaram em 4 anos, que era o mínimo da graduação de matemática na Unesp. Sabe quantos desistiram no primeiro ano? A metade. A metade de quem entrou desistiu. Não aguentou. O curso de matemática na USP, na Unesp, na Unicamp, não é à toa que eles são considerados os cursos mais exigentes de melhor qualidade. São pouquíssimas pessoas que aguentam o tranco, vamos dizer assim, né? É muito complexo e pesado. E olha que eu fiz licenciatura. E uma coisa interessante, o professor, pessoal, de universidade pública, não passa a mão na sua cabeça. Isso é uma coisa que eu demorei a aprender. Porque como eu trabalhava, eu estudava à noite, eu precisava, de alguma forma, falar com o professor, falar assim, poxa, dá uma ajuda, né? Eu preciso terminar a faculdade. E quando eu tentei fazer isso, o professor na universidade falou assim, você não queria entrar aqui na Unesp? Você não dedicou 3 anos da sua vida para estar aqui? Você não tirou a vaga de uma pessoa que também queria estar no seu lugar? Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Se você quer, você vai ter que pedir demissão da sua empresa para você terminar o curso. Porque eu estava já no 6º ano da faculdade, eu tinha 3 disciplinas para poder terminar. E tinha uma disciplina que eu tinha que fazer à tarde, mas eu trabalhava. Para eu terminar a graduação em 6 anos, eu teria que negociar o meu desligamento da empresa. Como eu tinha uma boa relação, eu negociei o seguinte, me demita, só que me pague um salário pelo menos de segunda, quarta e sexta, e deixa eu ir para a universidade de terça e quinta para terminar a faculdade. Olha, na época eu fiquei muito mal com isso, mas hoje eu sou muito grato pelo professor, na verdade foi a professora, a Ângela, que me falou isso. Porque quando alguém faz isso, pessoal, é uma coisa assim, sabe aquela pessoa que pega no seu pé, que não alivia? São as melhores pessoas que querem o seu bem. Eu sei que é difícil isso, mas as melhores pessoas são as que mais pegam no seu pé. Isso me fortaleceu muito como pessoa. Sabe aquela casca que você fala assim, pô, você virou cascudo? Virei cascudo. Virar cascudo é você ficar muito resistente. Você não desiste fácil com algumas coisas. Decidi, terminei, fiquei muito grato. E aí eu com 26 anos, eu nunca tinha visto 4 dígitos na minha conta. Isso é uma coisa importante também. Poucas pessoas sabem isso, mas eu queria compartilhar com vocês isso. Dinheiro. Até os 26 anos, pessoal, eu nunca tive R$1.000 na minha conta. Eu tenho 46 anos hoje. Então, eu só fui saber o que era ter R$1.000 na minha conta com 26 anos, quando eu terminei a faculdade. Por que é importante isso? Para você saber viver na escassez. Viver na escassez. E aí a graduação foi uma coisa importante também, né? E existe um movimento hoje que eu me preocupo, que são pessoas que não querem fazer uma faculdade. Quem já ouviu falar isso aqui? Eu não preciso de uma graduação, não preciso de uma faculdade, eu sou sozinho, vou empreender e tudo bem, eu sou bom. Cuidado com o discurso. Especialmente para quem trabalha com tecnologia. Porque o que acontece? Tecnologia, como administração, não são profissões regulamentadas oficialmente. Você pode exercê-la sem precisar ser formado na área. Eu sou formado em matemática. Se a profissão de computação fosse regulamentada, eu jamais
teria entrado na Microsoft, trabalhado lá e ter desenvolvido uma carreira lá dentro e ainda está em desenvolvimento. É diferente de medicina, que para você exercer, você precisa ser formado nela. E aí a minha vinda para São Paulo foi interessante, né? Porque na época não existia o quinto andar. Todo mundo sabe o que é quinto andar? Imobiliário. Quinto andar é uma startup, né, brasileira, Ah, não conheço. que facilita o aluguel de moradia, né? E ela é uma tecnologia muito interessante que ajuda as pessoas a conseguir um lugar para morar sem muita burocracia. Você não precisa ir no cartório assinar a sua assinatura, você faz isso tudo digitalmente. Só que na época não existia, eu fui morar nos fundos de uma casa para dividir os custos, né, com uma outra pessoa que eu nunca vi na vida. Lá. Aqui em São Paulo, ali no Moema, ali perto da Águas Praiadas. Eu fiquei lá e comecei a trabalhar numa consultoria da Microsoft na época, que era uma consultoria chamada CSIT, consultor, e comecei a falar assim, poxa, eu quero fazer, é uma coisa legal, né? Eu ganhava muito pouco, meu primeiro salário foi de R$2.100. Para quem não ganhava menos de 1.000, pessoal, quem ganha R$2.100, eu me senti milionário. Com 26 anos, eu com R$2.100 na conta, eu falei, nossa, eu estou rico, eu vou dominar o mundo. Olha que fragilidade. Porque para quem tem muito pouco e você tem um salário, né, um pouco melhor, eu falei, nossa, agora eu vou navegar. E aí eu comecei a dar aula no centro de treinamento da Microsoft chamado K-Solution, que fica ali do lado do Shopping Morumbi. Eu me tornei instrutor da Microsoft na América Latina e comecei a dar aula à noite lá. Então eu trabalhava na consultoria durante o dia, à noite de segunda a sexta, a noite inteira, e de sábado o dia inteiro dando aula. Eu de novo, voltou naquela de novo na vida, só domingo de folga. E aí teve um momento que eu adoeci. Eu peguei herpes zoster. Conheço. Sabe o que é isso? Meu filho já teve. Herpes zoster, pessoal, é um vírus que se aloja no músculo da coluna, aqui, e você não consegue andar, Terrível. porque há baixa imunidade. Eu estava numa loucura, eu falei assim, agora estou em São Paulo, agora eu vou usar um terno, vou usar uma gravata, agora eu estou podendo, agora estou ganhando um pouco de dinheiro. E aí eu adoeci. Aí eu falei assim, caramba, eu preciso pegar. Só que eu acabei me especializando tanto no mundo Microsoft, que a Microsoft me condecorou com um programa chamado MVP, chamado Microsoft Valued Professional. Eu fui nos MVPs no Brasil de Exchange, que foi a primeira versão do Exchange Online, que é o concorrente do Google Space hoje em dia. No mundo corporativo, pessoal, a Microsoft domina a parte de colaboração e produtividade, né? Você já deve ter visto aí o Microsoft Teams, Exchange Online, SharePoint, né? E aí a Microsoft me convidava para dar palestra dentro do auditório da Microsoft sem o seu funcionário. E eu ia lá, enchia os auditórios, a maioria era um conteúdo técnico, né? Inclusive a maioria eram homens, né? Porque a área de tecnologia ainda tem um número muito pequeno de mulheres. E o meu curso, inclusive, também de matemática, nós éramos em 40, acho que tinha 4 mulheres só. E todas elas terminaram o curso. Inclusive, todas elas seguiram carreira acadêmica na área de matemática. 4 mais 1. Formou 5. As mulheres são as mais resistentes no curso de matemática e todas elas seguiram carreiras excelentes na área de acadêmica, né? Muitas foram ser mestrado, fizeram doutorado. E aí, nesse momento, né, deixa eu só evoluir aqui pra gente. Eu estava dando palestra e eu falei assim, poxa, quem sabe um dia eu posso trabalhar na Microsoft. Bom, a Microsoft já me reconhece e confia no meu conteúdo, mas eu tinha uma deficiência. Sabe qual? O inglês. Eu só sabia o verbo to be até os 26 anos de idade. De novo, pessoal, quem sempre estudou em colégio público, inglês enfeite, não é prioridade. E como é uma empresa norte-americana, eu falei assim, poxa, eu vou ter que aprender uma habilidade que eu não gostava ou nunca fui apresentado para ela. Porque as entrevistas da Microsoft sempre foram em inglês. Eu falei assim, poxa, então conteúdo técnico eu tenho, já terminei a graduação. Eu vou aprender inglês aos 26 anos.
E aí eu tive que mexer no meu bolso e no meu tempo. E eu me inscrevi num curso da Alumni. A Alumni é como se fosse uma representante norte-americana em São Paulo. E eles ficavam na Chácara Santo Antônio na época. Na época de salário de R$2.100, eu pagava R$1.000 só no curso de inglês. A metade do meu salário foi para pagar um curso de inglês de 2 anos, de segunda a quinta, com 2 horas e meia de duração. Então, eu acabei fazendo uma graduação em inglês, porque eu sabia que aquilo ali, em algum momento, ia trazer um valor inestimável na minha carreira. O que aconteceu? A minha relação de confiança com a Microsoft era tão grande que quando surgiu uma oportunidade lá, eu nem precisei me aplicar. Eles me convidaram. Sabia que você já estava fazendo inglês. Não somente só o inglês. Eles sabiam que quando eles pediam alguma coisa para mim, eu entregava. Gils, vamos fazer um evento de lançamento do Windows Server 2016 da Microsoft para 2.000 atendizes. Deixa comigo. Eu ia lá e apresentava. Essa foi uma habilidade, pessoal, que é um soft skills. Foi feita uma pesquisa no mercado de 2 grandes habilidades soft skills, que é o mais importante no mercado, tá? Tem até memes na internet que falam, né? Fala, o cara faz bastante coisa, faz vários cursos, só no final, na prática. Aprender, conhecer bem o Excel e dominar o inglês. Todo mundo do mercado corporativo, pelo menos o Excel, precisa mandar bem, pessoal. Não tem como. O Excel foi considerado a melhor ferramenta e o melhor software do mundo. E é o famoso Excel que a gente sempre conhece lá. Claro, eu não sou tão heavy user do Excel, mas essa ferramenta tem que conhecer. Mais o VBA, né? Então, cara, a planilha como um todo, né? Todo o pacote de Office como um todo. Essa foto é em Redmond, Seattle, lá no Washington, nos Estados Unidos. Eu fui já acho, umas 15 vezes lá para Seattle, né? Pelos 16 anos de Microsoft que eu trabalhei. É uma empresa maravilhosa, e eu queria falar um pouquinho dela também. O Satya Nadella esteve no Brasil semana passada. A Microsoft tem 3 CEOs só em toda a história dela, né? Ela nasceu em 1974, a fundação dela. O Bill Gates, que foi o fundador, o Paul Allen, que foi o cofundador, ele faleceu alguns anos atrás. O Steve Ballmer, ele foi bem controverso, inclusive. Ele era muito contra o projeto Open Source na época e contra qualquer produto que pudesse concorrer com a Microsoft. Foi uma fase complicada na época, mas a chegada do Satya Nadella mudou totalmente isso. Ele é o grande responsável pela Microsoft que ela é hoje. Então a Microsoft, pessoal, é a maior contribuidora de código open source do planeta hoje. O data center da Microsoft, a gente tem muito mais código hoje open source que roda do que proprietário da própria Microsoft. A cada 10 máquinas virtuais que você roda no data center, 7 roda Linux. Roda Red Hat, SUSE, Ubuntu. O desenvolvimento de software hoje, a SDK que mais desenvolvida hoje é Python, o C#, que é uma linguagem de desenvolvimento da Microsoft, o PHP e Java. A Microsoft também fez algumas aquisições importantes. Provavelmente vocês já viram no mercado. A primeira delas é o LinkedIn. A Microsoft comprou o LinkedIn por 26 bilhões de dólares há 7 anos atrás. Ela fez a aquisição também do GitHub. O GitHub, vocês com certeza vão utilizar no desenvolvimento ou alguma outra ferramenta. É a ferramenta mainstream de mercado para developers. É muito raro você pegar um desenvolvedor que não vai utilizar o GitHub. No mínimo, um repositório público lá você vai ter para hospedar o seu código, fazer o versionamento dele. E o GitHub é da Microsoft. E aí a questão, né? Estando na Microsoft, eu queria compartilhar com vocês alguns hard skills. O que é hard skills? Quando você faz uma aula de administração de economia aqui, isso é um hard skill ou é um soft skills? Soft. É um hard skills. Hard skills é a sua aula de economia, a sua aula de matemática, é o seu curso de inglês, é o seu curso de Python. Todo o conteúdo técnico é um hard skill. Então eu dei um exemplo aqui, ó, Tech, Dev, e aí eu coloquei as 2 habilidades que eu já antecipei aqui, das mais importantes. Eu conhecer muito bem o Excel e
conhecer ali o idioma do tio Sam. E soft skills, pessoal? Você acha que só com habilidades técnicas vocês vão longe na carreira de vocês? Só por saber programar. Você ser um exímio programador, por exemplo. Ou você ser um exímio administrador de empresa, né? Ou só um bom economista, ou uma pessoa que domina a questão atuária, né, de contabilidade. Você acha que só isso é suficiente? Vou dar o meu exemplo para vocês. Eu vim de uma carreira técnica. Eu fiquei 7 anos e meio na Microsoft na área técnica, como engenheiro de suporte. E eu decidi, falei assim, poxa, o que me trouxe aqui, as habilidades que me trouxe aqui, não são as mesmas que vão me levar para o próximo nível. E aí, em algum momento da vida de vocês vão passar por isso. Falar assim, caramba. E outra coisa importante, a idade, nossa idade. Nós envelhecemos. A minha cabeça de 46 anos agora é muito diferente da minha cabeça de 25, ou cabeça de 22. O conteúdo técnico para mim, na época, era muito importante. Continua sendo. Mas hoje eu lidero pessoas. Eu tenho pessoas técnicas muito melhores do que eu hoje. Eu faço questão de ser um mentor delas, que elas se desenvolvam, que elas possam ser boas programadoras, que elas possam trabalhar com inteligência artificial. E aqui eu coloquei algumas referências de livros para vocês aprenderem mais sobre essas habilidades. A primeira é da Daphne. A Daphne é uma ex-aluna da FEA. Ela foi campeã paulista de tênis no estado de São Paulo. Ela trabalhou na Microsoft e ela foi executiva da Nike no mundo. Hoje ela é uma das palestrantes no Brasil. Gosto muito do conteúdo dela. É uma exímia oradora. Ela lançou um livro chamado Power Skills. Eu já li esse livro. Recomendo para quem quer desenvolver habilidades não técnicas. Resiliência. Resiliência tem bons exemplos ali. Resiliência, pessoal, é você não desistir na primeira tentativa. Lembra que eu falei 40 alunos, somente 5 terminaram a faculdade? De todo mundo aqui que se inscreveu no curso, vocês acham que vocês vão terminar o curso? Sim. Quem levanta a mão aí que vai chegar até o final? André, quanto tempo demora o curso? 5 meses. Não. É isso? 8 semanas. 8 semanas. 8 semanas. Ah, Quantas aulas por semana? Uma. Tranquilo, hein? Tranquilo. Dá pra levar. Mas sabe o que é legal, pessoal? Chegar até o final. O professor, o instrutor, sabe o maior prazer dele? Quando o aluno chega no final. Quando chega no final, que é bem prazeroso. E aqui eu queria trazer outro livro que eu já li também, que é maravilhoso, chamado Garra, O Poder da Paixão e da Perseverança. Tem um TED no YouTube da Angela Duckworth. Ela é uma ex-funcionária da McKinsey. Ela é americana e ela coloca em questão exatamente que não existe talento sem esforço. E ela dá vários exemplos de pessoas que não eram talentosas e desenvolveram habilidades extremas em termos de conhecimento e carreira. LinkedIn. Quem aqui está no LinkedIn? Eu estou, mas muito pouquinho. Mas não tem presença lá. Eu praticamente não. LinkedIn, pessoal, não é para fazer dancinha, tá? Provocação, tá? Não é para fazer aquelas... Não é TikTok. LinkedIn é a melhor ferramenta corporativa. Não é só de recrutamento, isso é uma coisa importante, as pessoas confundem. Eu estou desempregado, vou buscar uma vaga no LinkedIn. Então o LinkedIn não é para você. O LinkedIn é uma rede de contatos profissionais e de conteúdo. A melhor exposição que você possa fazer, porque os melhores recrutadores estão aqui. Quem já recebeu um assédio, no bom sentido, tá? De uma oportunidade de trabalho pelo LinkedIn? Eu recebo todo dia. Você recebe? Todo dia. É ali que vocês precisam estar. Importante. Você acha que a aparência importa? Não. Mais ou menos, né? Não a aparência no extremo da beleza e da... Não é isso, tá? E você está com uma foto, pelo menos, boa ali no LinkedIn. Importa, pessoal. Já foi provado isso. Você tirar uma foto bebendo uma cerveja na festa da universidade lá, não pega bem. Não pega bem, né? Então, cuidado com a sua imagem lá. Outro livro muito legal da Flávia Gamonar, que são as histórias únicas. Vocês acham que se vocês seguirem o mesmo trajeto, por exemplo, que o professor Roberto, acadêmico, e eu que segui corporativo, vocês vão chegar no mesmo destino que o dele e o meu? Não.
Não significa que se você estudar na mesma universidade, fazer o mesmo curso, vocês vão atingir o mesmo objetivo. Cada um tem sua história própria. Cada um vai seguir um caminho diferente. Livro, árvore e filhos. Quem já ouviu falar essa expressão aqui? Na vida, você precisa escrever um livro, ter filhos e plantar uma árvore. Verdade. Muito. Vocês já ouviram isso? Muito. Por que isso? Você consegue imaginar, na verdade, filosofando agora, tá? Por que essa frase foi criada? Para você ficar na posteridade. Isso. Exatamente isso. Para você manter o seu legado na vida quando você morrer. Tá, todo mundo sabe que a gente vai morrer um dia, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu sei que é um assunto delicado, pessoal, mas eu estou com 46 anos. Eu sei que o primeiro tempo do jogo da minha vida, de futebol, os 45 minutos primeiros, já foi. Eu já vivi o primeiro tempo do jogo de futebol. Me resta o segundo. Quando a gente é mais jovem, a gente não para pensar nisso. Mas quando você vai ganhando mais maturidade, você começa a priorizar outras coisas na vida. Livro, porque quando você escreve um livro, você eterniza o seu pensamento. Árvore, porque árvores, quando você planta, ela fica praticamente pela eternidade, se você cuidar dela. Ela fica por muito tempo ali. E filhos é a sua geração, que vai continuar aqui na Terra propagando o bem, né, o seu DNA que está rodando aqui. Qual você acha que é o mais difícil e qual é o mais fácil aqui? Escrever um livro é mais difícil. Quem já escreveu um livro? Eu escrevi só trabalho de mestrado, doutorado. Quem já plantou uma árvore? Opa, Quem tem filhos? 5. 5. Trabalhou bem, hein? Era bom isso. Muito bom. Olha que legal, pessoal. Eu acabei realizando os 3, tá? Vamos programar por isso. Qual foi o mais difícil para mim? O livro. Não, o filho. Porque filho não depende só de nós. Não depende só de uma pessoa. O mais fácil é a árvore, só que foi a última que eu fiz. Então, na verdade, eu acabei escrevendo o livro primeiro. Depois eu tive filhas, tenho 2 filhas, uma de 5 anos, a Antonella, e uma bebê de 1 ano e 7 meses, a Alice. E a árvore eu plantei para as 2, uma para cada, para que elas possam ver a árvore crescendo e ter uma referência de longevidade. Aqui, rapidamente. Tem uma pergunta lá, professor. Só fiz aqui. Ah, maravilha. Tá acabando. Falta 5 minutinhos? Pode. Não, é que eu me empolguei. Tem muita coisa boa para falar, então é legal. Tem minha esposa, Maria Emília, minhas 2 filhas, eu. Essa foto é de 2 semanas atrás. Legal. Foi a primeira vez que eu fui na Disney. Quem já teve essa oportunidade de conhecer lá? Não deu. Foi? Quem já foi sabe o que é a experiência como consumidor, como cliente, de você ir para um parque desse. Eu já li o livro deles, que é esse livro aqui chamado O Jeito Disney de Encantar Clientes. Super recomendo para que vocês possam aprender o que é um atendimento de qualidade. E também fiz um curso no Disney Institute. A Disney tem uma academia, eles ensinam executivos sobre liderança, sobre boas práticas de atendimento ao cliente. Aí eu fui para, primeiro, levar minhas filhas para conhecer, e também fui ver a experiência realmente que o livro falava, se era verdade ou não. E vou dar uns exemplos do que aconteceu lá. Primeira coisa, dentro dos parques de Orlando, não só da Disney, a limpeza é algo que realmente impressiona. Por quê? Porque a Disney tem uma ideia que a cada 7 passos que você dá, tem que ter uma lata de lixo. Em qualquer direção que você está lá, você sempre vai ver uma lata de lixo. Então você vai pensar 2 vezes em jogar o pé no chão. Você vai lá e faz o seu dever de casa. Eu fui almoçar com a minha esposa e aí nós levantamos, fomos para um brinquedo e ela estava com uma mochilinha aqui. Estava o meu passaporte, o dela, dinheiro, documento. Ela esqueceu no restaurante. Não. 30 minutos depois, ela falou assim: estou desesperado, esqueci no restaurante. Voltamos lá, a mulher falou assim:
vai lá no Guest Relationship da entrada e fala com eles. Eu cheguei lá, falei, olha, aconteceu isso. Falei, qual que é o modelo? É uma pequenininha, uma backpack, preta, tá, só um minuto. Foi lá, pegou, essa daqui? Olhei, o dinheiro estava lá, os documentos estavam lá. Falei, caramba, impressionante. A gente foi caminhar um pouquinho, e minha filha caiu a pipoca dela no chão. 1 minuto, veio uma pessoa da limpeza com uma roupa branca, excuse me, e pediu com licença para limpar o chão. Limpou o chão, como se nada tivesse acontecendo. Então eu pude provar realmente que no mercado, pessoal, vocês vão entender um conceito chamado Customer Experience, que é uma das áreas que mais crescem hoje no mercado. E você dá um pós-venda, né, de alta qualidade para os seus clientes. Aqui rapidamente para fechar, tecnologias. Bom, computação em nuvem, acho que aqui já não é uma novidade para todo mundo, tá? Eu coloquei emergente, mas isso aqui já é até ultrapassado, né? A Amazon foi a que liderou esse movimento há 10 anos atrás, a Microsoft depois correu atrás. Praticamente todos os serviços hoje você paga como demanda, como serviço, como a energia elétrica, né? Quanto mais você usa, mais você paga, quanto menos vezes usa, você paga. Vocês vão desenvolver códigos em Python, vocês vão ter que hospedar essa aplicação em algum lugar. E esse lugar provavelmente vai ser um serviço de computação numa nuvem pública, né? Como a Amazon, como o Google ou como a Microsoft. Computação quântica, aqui é uma questão mais que veio do mundo acadêmico, muito forte da física quântica. Isso aqui coloca em xeque tudo que a gente aprendeu sobre computação binária, 0 e 1. A computação quântica, ele utiliza um outro modelo de sobreposição de bits. Então, o 0 e 1 pode ocupar o mesmo espaço. Isso significa que você pode executar cálculos matemáticos e resolver problemas complexos que a computação tradicional jamais seria capaz de resolver. Isso aqui é uma solução que pode, pessoal, ajudar a descoberta da cura de câncer. Pode dar uma longevidade maior para nós, para a gente conseguir envelhecer com mais saúde, né? Ter menos doenças. Isso já é uma realidade, e é um exemplo, né? Não só a Microsoft, mas outras grandes estão utilizando. Energia. Inteligência artificial utiliza muita energia. E o Brasil, uma coisa que a gente precisa reconhecer, nós somos o melhor país que tem energia renovável. Diferente da Europa, por exemplo. Lá queima-se muito carvão ainda para poder gerar energia. Há 1 ano e meio atrás, eu comecei a usar um carro elétrico. Eu mudei de um apartamento para uma casa e coloquei um wallbox para carregar o meu carro elétrico na minha casa. Então eu tenho um tanque de combustível na minha própria casa, que me dá uma autonomia de 300 km. Então eu carrego uma vez o carro e ando 2 semanas praticamente na cidade de São Paulo para poder carregar. Eu gasto, pessoal, R$1 para poder andar 8 km. Eu pago 25% do valor da gasolina para eu me mover na mesma distância comparado com a gasolina com o álcool. Então é algo muito legal. Tem um livro bacana do Bill Gates chamado Como Evitar um Desastre Climático. O Bill Gates hoje ele é filantrópico, né? Então ele tem uma empresa que quer acabar com a pobreza no mundo. Chama Gates e Melinda Gates. Eles se separaram, não sei se você sabe, eles não são mais um casal faz algum tempo, né? Mas eles continuam parceiros ali no negócio, tá? Telecomunicações, 5G, provavelmente vocês estão usando no celular aí já, né? Starlink. Nessa minha passagem na Flórida, eu visitei a NASA lá no Cabo Canaveral. E a SpaceX, do Elon Musk, está lá dentro. 3 dias depois, por muito pouco, eu não vi um lançamento de um foguete, que aconteceu quinta-feira passada. Eu já instalei uma Starlink aqui no Brasil, numa propriedade do meu sogro, de uma região rural que não chega a internet lá. Sabe qual é a banda que chegou lá com o Starlink? 400 megabits por segundo. É mais rápido do que eu tinha fibra ótica em casa. Eles acabaram de lançar 3.000 foguetes numa órbita baixa do planeta, circulando e mandando sinal para nós. E vão ser 42.000 até 2027. E agora eles mandaram foguete para poder resgatar 2 astronautas que estão presos lá na ISS. A latência é boa ou não? É muito boa, muito boa. Me surpreendeu demais e a estabilidade dela é incrível. Segurança cibernética. Quando chove, essas coisas, tempo frio. Cara, a gente não sentiu interferência. Não? Não sentimos. Então passa o curso que o rapaz está nervoso.
Segurança cibernética. Acho que todo mundo está acompanhando aí, né, pessoal? Vazamento de dados, segurança cibernética. O senha vai acabar. A senha frágil, todo mundo aí, pode ficar tranquilo. Eu já não uso senha há mais de 5 anos. Já existe tecnologia hoje para poder não usar mais o senha, porque senha é fragilidade humana. Todo mundo coloca a data de nascimento do pai, da mãe, do filho, e aí tem a foto vazada lá e reclama. Cidades inteligentes, cara, esse é um assunto que poderia ser outra palestra, mas só queria dar um insight para você rápido. Existe um conceito no mundo chamado 15minutescity.com. Pode acessar esse site. É um arquiteto colombiano que criou, baseado... Isso aqui, pessoal, não tem nada a ver com tecnologia, tá? É inteligência de cidades inteligentes. É a descentralização das cidades. Ao invés de pessoas, por exemplo, se deslocarem da periferia e ir para o centro para trabalharem, ou ir para o centro fazer uma compra ir na farmácia, para que as empresas possam colocar a base de trabalho distante. Por exemplo, pode ter uma aqui no Butantã, uma na Zona Norte, uma na Zona Sul, e as pessoas têm até 15 minutos caminhando, ou de bicicleta, ou com um transporte sustentável para chegar até aquele destino, para não ter que se locomover em longas distâncias. No final, é benefício para nós, como cidadão aí nas cidades como essa. Bom, Big Data, extremamente usual hoje em dia, né, em termos de transformação de dados, engenharia de dados. Essa é uma área muito legal que vocês podem explorar também, né, como Analytics. Inteligência Artificial, que é o último, é um livro muito bacana do Yuval Noah, 20 lições do século XXI. Recomendo muito esse livro para quem não leu. Ele fala exatamente disso, mas não numa linguagem técnica. Ele fala o impacto que ela pode gerar, mas as oportunidades também. Tá? Eu queria mostrar um vídeo para vocês aqui, só para fechar, que está relacionado exatamente com a IA. Que existe um buzzword no mundo que fala que a IA vai acabar com os empregos. Vocês acreditam nisso? Não. Isso não vai acontecer, pessoal, para muitas profissões. Algumas correm um risco maior, mas o mais importante é você aprender a IA para ela ajudar você a trabalhar. E esse vídeo mostra exatamente sobre isso. Today, right now, you have more power at your fingertips than entire generations that came before you. Think about that. That's what technology really is. It's possibility, it's adaptability, it's capability. But in the end, it's only a tool. What's a hammer without a person who swings it? It's not about what technology can do, it's about what you can do with it. You're the voice, and it's the microphone. When you're the artist, it's the paintbrush. We are living in the future we always dreamed of. We have mixed reality that changes how we see the world, and AI empowering us to change the world we see. You have more power at your fingertips than entire generations that came before you. So here's the question. What will you do with it? Muito obrigado, professor. Acabou de mencionar, eu sou professor aqui de computação, de ciência da computação, aqui no IME, do outro lado da rua aqui. Estudei lá com o Gilson na mesma universidade, né, Bilce, em São José do Rio Preto, eu fiz computação. E o André me explicou um pouco a ideia. Acho que vou tentar complementar um pouco a palestra anterior. Por curiosidade, eu vou falar um pouco de cidades. Puxa, então, você me deu um gancho. Adoro, cara. Super legal do que eu ia dizer. E principalmente para motivar vocês aí que estão interessados em programação, né? Programação é uma paixão antiga, assim como ele acabou de explicar, uma paixão antiga minha, começou na minha adolescência e eu gosto até hoje, eu programo muito até hoje, é uma coisa que me dá um prazer muito grande, tá bom? Bom, então eu fiz graduação em ciência da computação, fiz mestrado em engenharia elétrica na Unicamp, fiz doutorado na USP de São Carlos em física computacional. Então esse foi o meu caminho. Eu sempre me interessei pela vida acadêmica, eu sempre me interessei em ensinar, eu gosto de ensinar.
coisa que eu mais gosto de fazer, na verdade, é ajudar as pessoas. Assim como ele mencionou, é um dos grandes prazeres que eu tenho, uma das grandes ambições é tentar imaginar que eu posso ajudar a mudar a vida de alguém. Então, eu me dedico a isso o tempo inteiro. Eu tenho alguns ex-alunos, ex-alunas. Quando é de classe grande, a gente não acompanha demais, eu até acompanho um ou outro, mas principalmente os orientandos eu acompanho mais de perto, quem fez iniciação comigo, TCC, mestrado, doutorado, e aí eu fico bem feliz quando eu vejo que essas pessoas estão bem encaminhadas na vida, como a gente costumava dizer quando era os mais antigos, gente, estão bem encaminhados, estão indo bem, então é das maiores ambições que eu tenho. Professor, só, eu posso tirar umas fotos? Fica à de vez em vontade, quando? fica à vontade. Obrigado. Eu trabalhei na FAPESP também, Ah, legal. Na FAPESP? Fui Mas como coordenador técnico. coordenador lá da diretoria científica. Eu fui do Dr. Flávio, o Fava, Flávio do Oscar Sala. Eu trabalhei lá, Eu imagino. no CPD. Tem muitos ex-alunos meus que estão lá no CPD. Olha que legal. Vários ex-alunos. Bom, então essa é a minha carreira, então o meu caminho sempre foi o caminho de ensinar, por isso que eu fiz uma carreira acadêmica. Por outro lado, me interessa muito usar a computação para fazer os benefícios do que a gente faz, do que eu faço, né, os benefícios que são produzidos na universidade, chegarem rápido à sociedade. Então, essa é uma das coisas que também me interessa bastante. O André mencionou a questão dos valores aí, super bacanas da FEADEV. Esse é um aspecto que eu acho bem importante também para quem está se beneficiando de estar numa estrutura boa como nós estamos aqui, fazendo um curso, um curso que querem fazer, que gostam de fazer. Muitas pessoas, no caso, que estudam na USP sem pagar, então aumenta a nossa responsabilidade. E eu tento usar, então, a atividade de programação, na verdade, tudo que está em volta da ciência da computação, para beneficiar a sociedade nesse sentido. Acho que é um aspecto importante. Serve para a gente crescer na carreira, pessoal, individualmente, e serve para a gente beneficiar a sociedade, que é uma das coisas importantes. Eu tenho certeza que vocês, todas e todos, parte do que vocês estão querendo, para quem está começando a vida profissional, né, eu digo, parte do que a gente procura é ter propósito, né? Porque tem o salário é importante, o dinheiro é importante, a realização pessoal é importante, mas um trabalho com propósito é algo que ajuda enormemente a gente também, porque no final do dia, do mês, do ano, o tempo vai passando, no final das coisas que mais faz a gente enfrentar, ter resiliência, como ele mencionou, a gente conseguir enfrentar os problemas ao longo da vida. Então eu espero convencer vocês que o que eu vou explicar aqui, o que eu vou contar, ajuda a compor esse portfólio aí, tá bom? Fiquem à vontade para me perguntar, eu não queria ficar falando direto não, fiquem à vontade para me perguntar ou fazer comentários ao longo dessa palestra, dessa conversa nossa aqui, tá? Até que horas vai a sua palestra? Cadê o André? Eu não tenho certeza. Vai até às 7. Depois do professor... Até que horas? Até às 7. 7. Tá, mas eu vou falar bem menos. Uma hora, não, uma hora. Eu vou falar bem menos aqui. Depois do professor a gente vai falar um pouco sobre o curso e sobre o cronograma e falar mais sobre tudo. Eu vou falar bem menos do que isso. Se a gente puder conversar é melhor do que eu ficar falando uma hora. Bom, aqui na USP, desde que eu virei professor, eu sou professor aqui há 26 anos. Desde agosto de 98. Então, o professor universitário, ele se envolve muito nessas atividades que a gente chama de tripé da universidade, né, de uma universidade de pesquisa. Foi mencionado que a USP é uma universidade importante, a gente falou da USP, da Unesp, da Unicamp. Deixa eu dar uma ideia para quem se preocupa com tecnologia, com ciência, e é bom vocês entenderem isso. Espero surpreender positivamente vocês sobre algumas coisas, tá? A gente ouve bastante coisa ruim sobre o mundo, está cheio de problema, né? Todo dia a gente traz isso, a gente ouve bastante coisa, mas tem algumas coisas boas acontecendo que são nossa responsabilidade tentar aumentar isso daí. Em relação à USP, por exemplo, deixa eu dar um caso concreto da importância da Universidade de São Paulo para vocês em relação à pesquisa, em relação à tecnologia. Se você pensar em toda a América Latina, então a América Latina, eu estou falando assim, do México até a Patagônia. Imagina, põe no mapa na cabeça de vocês aí, tá?
Aí pensa na produção de ciência e de tecnologia. Então, produção, e mede do jeito que vocês quiserem. Produção de patente, produção de artigo, tese, qualquer coisa que vocês queiram. Escolhe o indicador que vocês preferirem aí. Do México até a Patagônia, para cada 4 coisas do que vocês escolheram, cada um escolheu o seu, patente, citação, artigo. Para cada 4 coisas que foram publicadas, perdão, vamos começar com 8. Para cada 8 coisas que foram criadas em ciência e tecnologia, 4 foram criadas no Brasil. Então o Brasil é metade de toda a América Latina. A responsabilidade do Brasil é grande, porque a gente está fazendo metade de tudo que a América Latina faz em termos de produção de ciência e tecnologia. Bom, aí desses 4 que é do Brasil, 2 é no estado de São Paulo. Então uma grande responsabilidade do estado de São Paulo, que é metade disso daí. Então o São Paulo virou 25% de toda a América Latina. E desses 4, 2 é na Universidade de São Paulo. Então isso mostra... Nesse caso. Os 4 era 2. A América Latina inteira fez 8 coisas. Escolhe o que vocês quiserem. 8 patentes, 8 artigos, 8 teses de doutorado. Escolhe o que vocês quiserem. Cada um escolhe o seu aí. Dos 8, 4 no Brasil. Dos 4, 2 é no estado de São Paulo. Dos 8, 4, 2. Desses 2, 1 é na Universidade de São Paulo. Então a Universidade de São Paulo sozinha é responsável por 12,5% de tudo que é feito em toda a América Latina. Então isso mostra... É uma coisa que a gente se orgulha de estar aqui, porque a gente está se beneficiando disso e aumenta enormemente a nossa responsabilidade. Porque a gente só está se beneficiando porque isso foi construído há 90 anos atrás. E está sendo construído há 90 anos atrás. Então a nossa responsabilidade, por exemplo, para defender quando a sociedade... certos setores da sociedade que não entendem o que acontece na universidade, começarem a atacar a universidade. Porque são pessoas que estão mal informadas, que não sabem que isso está acontecendo graças ao que se faz na USP, no estado de São Paulo, no Brasil, assim por diante. É nossa responsabilidade conversar com a sociedade, porque a sociedade vive mergulhada em mil coisas. As pessoas têm que pagar contas, as pessoas têm que cuidar de filhos, não sei o quê. Mas é nossa responsabilidade explicar a importância do que está acontecendo aqui. Porque as pessoas não têm obrigação de saber. A gente que tem que dar um jeito de explicar e envolver as pessoas. Porque daí, se a sociedade compreender melhor o que está acontecendo aqui, aí a sociedade vai dar valor para o que está acontecendo aqui. E aí vai entender quando alguém atacar, que aquilo que está se falando não é exatamente verdade. Assim por diante. Então eu vou tentar contar um pouquinho dessa história para vocês e compartilhar minha responsabilidade com vocês, para que todo mundo ajude a espalhar a palavra aí. Eu vou falar um pouco, então, de como eu tenho usado programação e essas coisas que são importantes hoje em dia, que vocês se interessam, ciência de dados, ciência da computação, tecnologia e tudo mais, para resolver problemas de cidades. Então, acabou de mencionar aqui, né, me deu um gancho ótimo para minha palestra, obrigado. Em relação às cidades, eu vou ficar falando só de pesquisa e formação que a gente faz de recursos humanos ligado a usar tecnologia para resolver problemas de cidades. Então, é esse o tópico. Aqui vocês estão vendo uma vista aqui do campus, né, do nosso campus, lá da, a gente chama de Consolaçãozinha, né, que fica lá em cima do campus, dá para ver como se fosse a Consolação o resto de São Paulo. Ah, não, perdão, isso aqui é a minha janela, estou falando o contrário. Aqui está a Praça do Relógio, aqui o CRUSP. Não, eu tô falando, é que eu moro na Serra Corá, então eu moro perto da FAPESP. Então é a vista da minha sala, da minha casa, que eu consigo ver isso daqui. Uma cidade grande, São Paulo, né? 20 milhões de habitantes, quando a gente pega todo o entorno, é bastante gente. E eu vou falar em particular do laboratório que a gente mantém, que fica aqui no Inova USP. Quem se interessar é convidado a aparecer, basta me mandar um e-mail. Esse aqui é um laboratório que fica aqui atrás, então, da FEA, no Inova USP, onde a gente desenvolve isso daí. Esse laboratório, a gente desenvolve um projeto chamado Cinestec AI. O projeto envolve o que a gente chama de inteligência artificial e aprendizado de máquina multimodal. O que significa multimodal? Significa que os dados vêm de sensores de múltiplas modalidades. E eu quero usar as múltiplas modalidades para resolver problemas. O que é modalidade? São sensores diferentes. Então, se você pegar o seu celular consegue capturar vídeo, ele consegue capturar áudio, o seu celular tem GPS, o seu celular tem sensores, acelerômetro, giroscópio,
magnetômetro, tem uma série de sensores que estão acontecendo. O seu celular tem sensores internos que cuidam dele, por exemplo, ele sabe o nível da bateria, ele sabe várias dessas coisas. Cada coisa dessa que eu falei é um sensor que está capturando dados e vai gerar alguma coisa lá, uma fonte, um streaming que você consegue analisar. A inteligência artificial multimodal, ela procura fazer a integração dessas modalidades. Porque, historicamente, a inteligência artificial vem sendo desenvolvida, moderna, vem sendo desenvolvida desde a década de 50, e o que aconteceu na pesquisa é que ela foi especificada, ela foi especializada nas diferentes modalidades. Então, tem gente que faz só visão computacional, tem gente que faz só processamento de áudio, tem gente que faz só processamento de, sei lá, dado de GPS, assim por diante. Mais modernamente, as pessoas têm tentado fazer uma integração. Então, o desafio para o cientista da computação, para o matemático, para o cientista de dados e tudo mais, é como você faz a integração dos diferentes dados. É isso que a gente faz pesquisa nesse laboratório. Em particular, a gente tem muito interesse em processamento de linguagem natural. Então, a gente tem um grupo de visão computacional, que somos nós aqui do IME, eu, professor Roberto Irata, a professora Nina, e tem um grupo, tem um professor do meu departamento, Marcelo Finger, mas o principal, a maior parte das pessoas está na USP de São Carlos, no CMC de São Carlos, liderado pelo professor Thiago Pardo. Então a gente faz muita visão computacional e muito processamento de linguagem natural para resolver problemas de cidades. Vou pular isso daqui já para falar um pouco do tipo de pesquisa que a gente desenvolve. Essa pesquisa aqui que eu estou mostrando para vocês, o André falou da importância de coisas livres, né, coisas abertas. Isso aqui é um artigo que vocês conseguem baixar, está no archive, PDF livre, e ele foi desenvolvido, ele é uma colaboração que envolve, além de mim mesmo, tem o Rafael, que é um pós-doc, o Leonardo, que é aluno do Fábio, o Fábio é professor na Universidade de Illinois em Chicago, e a Mayra Rosseini, que ela é pós-doc no MIT, mas ela acabou de passar num concurso em Berkeley, ela vai virar professora em Berkeley agora no começo do ano que vem. Então, o que a gente está fazendo neste projeto? A gente se preocupa muito com duas coisas nesse projeto. A gente se preocupa com infraestrutura urbana, mas a gente se preocupa muito com a vida do pedestre e com a vida do usuário de ônibus. Então, os dois domínios que a gente está interessado aqui são esses dois domínios aí. Quando a gente fala de ciência de dados e inteligência artificial, tem dois aspectos importantes. Tem um aspecto técnico de quem está desenvolvendo e das ferramentas técnicas que ajudam a resolver problema. Então, o que a ciência de dados faz? O que a ciência de dados é diferente de coisas de 15, 20 anos atrás? A ciência de dados usa muito modelo matemático, a ciência de dados usa muito estatística, a ciência de dados usa muita computação, muita programação, você tem que programar as coisas para fazer a análise de dados, e a ciência de dados se preocupa bastante em fornecer ferramentas para extrair conhecimento relevante para alguém tomar decisão. Então, sei lá, no mercado financeiro, a ciência de dados ajuda a extrair dados sobre, sei lá, o mercado de crédito, ou sobre o mercado de câmbio, ou sobre geopolítica internacional, ou sobre o mercado de ações, ou seja lá o que for, para o gestor lá do portfólio tomar a decisão de como fazer a alocação daquele portfólio. A mesma coisa eu posso criar exemplo na área de medicina, na área de educação, na área de governo, de qualquer coisa assim. Então a ciência de dados tem essa parte técnica que envolve isso aí tudo, computação, matemática, estatística, engenharia e assim por diante, e tem a área do domínio. A área do domínio, normalmente você trabalha com um especialista que entende daquele domínio para resolver problemas. Então, por exemplo, se é para aplicar em mercado financeiro, tem que ser alguém que entende de mercado financeiro. Se é para aplicar em medicina, tem que ser alguém que trabalha com medicina e assim por diante. Então, isso a gente chama da área de domínio. Aqui o nosso interesse é resolver problemas para pedestres, em particular para fazer caracterização de calçadas. Então, a gente tem interesse em analisar, avaliar com base em dados como está o estado das calçadas, passou sem querer, vou voltar aqui antes de terminar, e extrair informação importante para que, sei lá, pessoas que tomam decisão sobre calçada possam tomar decisões baseadas em evidência, não baseadas em achismo, porque as pessoas basicamente tomam decisão baseada em achismo sem usar dados. Aqui o que vocês estão vendo é uma série de propagandas, não preciso explicar para vocês. Esse slide aqui ele é útil principalmente quando eu falo nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar que as pessoas tomam cuidado com calçado, ou na França e tudo mais. Que é para mostrar
mostrar como são as nossas calçadas. Isso aqui são todas matérias de problema de alguém que caiu na calçada, tá? Basicamente se machucou e tudo mais. Eu não preciso contar para vocês como é importante isso daí. Como a gente está resolvendo esse problema? Ou como a gente está ajudando? A gente criou esse projeto, ali vocês estão vendo o Rafael, tem as outras pessoas lá, o Fábio e a Maia, em que a gente usa dispositivos móveis, celulares, montados num colete. Aí aqui está o Rafael com o colete, e aí basicamente a gente caminha nas calçadas e obtém dados multimodais. Então essa tecnologia está toda sendo desenvolvida por nós aqui no IME e aqui no Inova. Aqui que vocês estão vendo é o Rafael passeando, vocês viram aqui passando o sinal do acelerômetro enquanto ele caminhava e algumas coisas. Fala. Se assemelha a imagem captada pelo Google Maps? Não, ótima pergunta. Não, e aí o que a chave para isso, a diferença para isso é que o que acontece? Vamos pensar no Google Street View, tá? Quando a gente fala do Google Maps, tem duas fontes de dado de sensor do ponto de vista de imagens. Você pode ter, a gente falou agora há pouco de satélite, então você pode ter satélite que está rodando e que faz o imageamento. Você pode ter drone, avião, qualquer coisa assim, tudo isso a gente chama de sensoramento remoto. E você pode ter dados que estão no nível da rua, nível no sentido físico mesmo. A gente chama de street level, porque o dado está sendo obtido aqui, nesse nível, não é alguém que está lá em cima, não é um satélite, alguma coisa assim. Quando você está no Google Maps, ou qualquer coisa assim, você está olhando um sensoramento remoto, você consegue até fazer zoom lá perto, e tem para algumas localidades aparece um homenzinho do lado, um avatar, que se você clica, você vê o Street View, que é aquele negócio que você consegue passear na rua e tudo mais. Aquilo lá é o street level, senão o sensoramento remoto está lá em cima. Para calçada, os dois são relevantes, inclusive eu vou falar um pouco do outro daqui a pouco. Mas para calçada, a gente está interessado em estruturas, como essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que é um problema numa calçada, tem uma árvore aqui, tem esses buracos que foram destruídos pela raiz da árvore. E qual que é um nicho que a gente está explorando? O nicho é o seguinte, de longe, a maior parte das fontes de dado que existem, da tecnologia, aí tecnologia, eu estou falando tanto tecnologia hardware, quanto, sei lá, modelo, quanto software e tudo mais, é o que a gente chama de car-centered, que é centrado no carro. Por quê? Porque quem que obteve aquilo lá? Foi o carro da Google. Sabe o carro da Google? Vocês já viram o carro da Google andando por aí. E agora tem esse da CET que multa os carros aí, que eles ficam passando por aí. É tudo a mesma coisa. Então é o quê? É um carro que está com sensor, com câmera, com lidar, com radar, com seja lá o que for, e que está obtendo dado. Aí as pessoas usam dados disso para isso. Mas, velho, o carro é diferente de gente. Então, o que a gente faz em visão computacional, em inteligência artificial, é o que a gente chama de egocentric. Egocentric porque está centrado no ser humano. Então, essa tecnologia ela é diferente dessa que você sugeriu, que você mencionou, porque ela está usando, na verdade, algo que imita o ponto de vista do ser humano. Então, aqui eu vou... Deixa eu ver se eu consigo tocar aí. Essa eu acho que é uma das principais diferenças do que é uma cidade inteligente, né? Porque ela é feita do ponto de vista do ser humano, do pedestre. Isso, a gente quer um dia migrar para cidades mais inteligentes, mais amigáveis, mais sustentáveis. A gente quer entender o ponto de vista do usuário humano. Se a gente pensa em termos de sustentabilidade de cidades ao longo prazo, quais são as questões que a gente tem? Por exemplo, a gente tem a questão que é melhor as pessoas caminharem, você mencionou a questão dos 15 minutos. Se um dia a cidade der certo, vai ter mais gente andando a pé do que de carro. É simples assim. Se as pessoas andarem mais a pé do que de carro, a cidade está melhor. E para que ela possa funcionar, precisa ter um diagnóstico feito por quem anda, né? E isso, exatamente. Não tem lógica você fazer com base em alguém ou em ruas intransitáveis, porque aí também você não consegue ter um padrão. Exatamente. Como é que você vai sair de casa com segurança sabendo que tem isso? Mas ela impede que um dado complemente o outro, né? Sim, e eles são usados de maneira complementar. Sim, eles são usados de maneira complementar. Por isso que, inclusive, a gente fala de multimodalidade. É que esse tipo de dado aqui, ele é muito menos explorado, tanto a tecnologia de quem está fazendo. Eu conheço uma startup que usa isso aqui na Austrália. No mundo inteiro. Uma startup na Austrália que se preocupa em obter dados assim.
Agora, esses maneiras de obter dados como carro, aí tem um monte, a Google faz um monte, tem várias empresas que criaram isso e assim por diante. Então, se a gente pensar no ponto de vista de sustentabilidade, o caminho deve passar por aqui. Eu ia dar um outro exemplo, as pessoas estão ficando mais velhas. Que bom que as pessoas estão ficando mais velhas. A sociedade está envelhecendo. A sociedade, a minha mãe tem 80 anos, eu me preocupo quando ela vai caminhar na rua. Porque com 80 anos, se ela cair, a gente sabe o tipo de problema que já acontece. Pode ser, ela é super saudável, super bem, lúcida e tudo mais. Se ela cair e se machucar, muda completamente o status do que está acontecendo com ela. Isso aconteceu com meu pai. Meu pai ele teve uma queda na rua, em Avaré, quebrou o fêmur, foi internado, colocou uma prótese. E aí, depois, 3 anos depois, teve que trocar a prótese, que estava machucando ele. Durante a cirurgia, ele teve um AVC. Eu perdi meu pai com 68 anos e foi começou com uma queda. Olha que horror. Pronto. E, infelizmente, um exemplo Dentro desse... da própria medicina existe estatísticas relacionadas à queda com a aceleração da pessoa do falecimento, né? Então, vocês entenderam completamente o contexto do que eu estou falando. Vocês já estão imaginando, chegaram a trazer esse tipo de solução a nível governamental? Para poder ser A gente fala em vários lugares, a gente desenvolve... Isso aqui é pesquisa científica, né? Então, a nossa meta aqui, o objetivo básico é o quê? Inventar coisas, a gente torna tudo público, isso aqui é open source, o dataset vai virar open source, a gente faz a apresentação e assim por diante. A gente forma pessoas, eventualmente umas pessoas dessas vão parar em algum lugar. A gente está o tempo inteiro tentando entrar em contato, mas existem tempos diferentes, né? Se eu, por exemplo, eu não posso atrelar um mestrado a isso. Com mestrado eu tenho um bolso de 2 anos e acabou. Até eu convencer uma prefeitura a começar a usar alguma coisa, não dá para falar assim, faz mestrado comigo, se a prefeitura adotar, você termina o mestrado. Tá bom, então não vai dar. Então as coisas vão de tempos diferentes. Mas é que chega uma hora, a minha experiência é que a gente vai criando ciência, foi o que eu falei. Hoje em dia, ninguém usa GPS sem teoria da relatividade. Porque, não sei se vocês sabem, existe uma correção nos nossos algoritmos de GPS por conta do satélite estar muito longe da velocidade dele. Se você usar sem a teoria da relatividade, você vai errar dezenas de metros a mais do que já erra. Quando Einstein propôs a teoria da relatividade 120 anos atrás, ele não estava imaginando isso. Então, ciência tem isso, né? Você vai inventando as coisas, uma hora lá na frente ela pode ter utilidade. Então, tem coisas diferentes. Fala. Exatamente esse negócio. Não existe já nenhuma prefeitura que está gostando da ideia? A gente já conversou da palestra, tem gente que se interessa em um lugar ou outro. Não tem ninguém adotando a tecnologia, se é isso que vocês estão perguntando. Ainda não. Então, eu tive há poucos meses aí em Mogi Bertioga. O prefeito Malucão lá, ele está fazendo calçada doidado na cidade inteira e estão ficando perfeitas, mas excesso de dinheiro, essas coisas e tudo mais. Mas isso é coisa fantástica. Seria ótimo, tomara que as pessoas adotem sim, tomara que vocês aqui ajudem a espalhar e eu vou torcer para vocês todos virarem CEOs, presidentes, vereadores, prefeitos, o que vocês quiserem, que vocês adotem esse troço aí. Bom, deixa eu falar uma última coisa dessa pergunta que é importante. Não só a visão é importante, o ponto de vista de perspectiva, o fato de ser centrado na pessoa, mas tem mais uma coisa, que a gente calibra o sensor para ele ter o ponto de vista do pedestre. Quando você está caminhando, você olha para baixo. Então a maior parte das pesquisas em visão, ela está olhando para frente, na verdade. Só que o pedestre, se ele ficar só olhando para frente, ele cai. Então, quando a gente está caminhando, a gente vai meio olhando para baixo e para cima, né? Então isso aí também faz parte desse tipo de perspectiva e tem uma série de desafios sobre isso daí. Então, você coleta uma informação a mais que é a inclinação da calçada, né? Porque então essas coisas. Quando você olha para frente, você não tem essa noção, né, de inclinação. E aí a gente tenta integrar, por exemplo, com o GPS, o fato de você estar com o GPS, você pode ter um mapa daquilo lá, tudo isso aí está em andamento. A gente está começando a coletar. A primeira parte da pesquisa, que está rodando 1 ano e meio, basicamente a gente está montando a tecnologia e o protocolo para adquirir dados. Eu vou contar o dado que a gente obteve agora há pouco para mostrar um tipo de aplicação. E agora a gente está entrando na fase em que a gente está analisando os dados. Então, só para vocês terem uma ideia do tempo da pesquisa, então foi 1 ano e meio para desenvolver a tecnologia para adquirir dado,
Agora a gente já adquire dado em vários lugares e agora a gente está começando a fazer análise de dados. Então, a tecnologia do que ela é composta. Isso aqui é um curso, vocês vão ser programadores de Python. Então, a gente já tem, por exemplo, uma ferramenta para quem quiser programar em Python analisando os nossos datasets. Então, se você der um import SiteSim, para quem já programa em Python aí, e já existe a biblioteca, o SiteSim Tools, e aí você já consegue fazer data loading, consegue fazer todas as coisas de análise com esse software livre que está implementado em Python, qualquer pessoa consegue usar. A gente tem um aplicativo, então o aplicativo está no Android, então eu consigo rodar ele aqui, por exemplo, e consigo fazer aquisição de dados. E tem uma parte no GitHub também, para quem é programador, aí ou vai ser programador em Python, em qualquer outra coisa, a gente tem essas ferramentas disponíveis no GitHub, aí tem Jupyter Notebook, tem Colab, essas coisas todas a gente consegue visualizar. Então esse pacote está tudo por aí. Eu vou terminar essa história aqui contando para vocês uma aplicação que a gente pensou para isso. Então a gente fez o seguinte, a gente está interessado em pedestres, transporte público e qualidade das calçadas. Esses são os elementos. Então a gente falou assim, olha, vamos analisar, e como a gente beneficia a sociedade. Vamos analisar o seguinte, vamos analisar o sistema de saúde. As pessoas usam o sistema de saúde na cidade, os hospitais. E vamos ver qual é a vida de quem vai para um hospital por transporte público. Qual é a importância das calçadas. Então o que a gente fez? A gente tomou alguns hospitais importantes, então aqui em São Paulo, o HU e o HC, aí 2 hospitais em Jundiaí, 2 hospitais em Santos, mais 2 hospitais em Chicago e um hospital em Boston. Porque é a equipe que vocês viram aqui que está envolvida nisso daí, né? Esses hospitais, eu não preciso dizer a importância deles. O HC é o 4º maior hospital, não, perdão, é o 8º. Nessa ordem aí, maior hospital público do mundo em número de leitos. E os que vêm antes é tudo da China. Então, só aquele mundaréu de jeito, vocês conseguem imaginar. Muita gente que está lá. E depois o HC é um dos primeiros lá, um dos maiores. Então o que a gente fez? A gente fez o seguinte, vamos simular alguém que quer ir para o HC e que vai usar o Google Maps para mapear aquilo. Então a pessoa está em algum lugar, ela pega o ônibus, ela desce num ponto de ônibus e o Google Maps fala para ela fazer um caminho. Então o que a gente fez? A gente pegou esses hospitais, a gente mapeou todos os pontos de transporte público, ônibus e metrô, que estão a 500 metros daquele hospital, e aí a gente pediu para o Google Maps traçar a rota a pé para cada um deles. Então a gente tinha lá uma dezena de rotas por hospital, aí a gente foi lá e fez o caminho a pé, com a aquisição de dados. Não só, no caso do HC eu fiz inclusive com cadeira de rodas. Eu peguei uma cadeira de rodas e levei o Rafael, coloquei o Rafael na cadeira de rodas. Acho que não sei se apareceu agora há pouco, acho, na circulação, né? Eu levei o Rafael com a cadeira de rodas e a gente fez a pé também. Então esse é o dataset que simula o que as pessoas estão vivendo no dia a dia. Não tem nada de hipotético. As pessoas estão pegando o ônibus hoje, estão descendo na Doutor Arnaldo, ou na Teodoro Sampaio, ou seja lá o que for, e estão andando a pé do HC. Então a gente formou esse dataset e agora a gente está escrevendo um artigo sobre ele. Muito bem, eu vou acelerar porque eu não queria tomar muito mais tempo sobre isso. Eu vou falar um pouco do ponto de vista de calçada, de como a gente resolve outras questões. Só para poder concluir isso daqui, eu queria falar de formação de recursos humanos. Esse aqui é um outro exemplo que o mesmo grupo está envolvido, mas aqui a gente está fazendo análise para extrair o mapa de calçadas de grandes cidades, de grandes regiões. Então a gente faz análise de imagem de sensoramento remoto. Eu não vou entrar na parte de detalhamento técnico agora, depois se quiser a gente conversa, mas o objetivo é, olhando imagens de satélite, eu quero ter um mapa completo das calçadas de uma cidade. Isso aí é importante uma série de coisas. Por exemplo, será que tem gargalo? Porque tem na área de física e estatística, tem uma área chamada análise de redes complexas, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, e ela ajuda a responder coisas do tipo, olhando uma rede, a gente consegue formar coisas assim, ó. Perdão que tá ruim aqui, mas acreditem em mim que o que está escrito, o que está em cima aqui é como se fosse um grafo, uma rede, em que eu tenho um mapeamento completo do sistema de calçadas, nesse caso aqui é de Manhattan. Essa área consegue fazer data science e explorar coisas do tipo, a pessoa, qual é a distância média de 2 pontos, sei lá, de pontos de ônibus, de pontos de restaurante, tem gargalos, não tem gargalos,
Se eu colocar uma calçada aqui, qual que é o impacto sobre a usabilidade daquela rede, esse tipo de coisa. Então é um outro ponto de vista que eu queria contar para vocês. Aqui vocês estão vendo uns pedaços dessa parte aí. Essa é uma trabalho em colaboração com o Luciano, que é professor na Física de São Carlos, e o Alexandre Benatti, que é pós-doc. Última aplicação que eu queria contar para vocês, antes de falar um pouco de educação, que vocês vão ver aqui, se passar, é agora a vida do... vocês estão reconhecendo a fé ali? Tem aquele ponto de ônibus ali. Aqui a gente está analisando a vida do usuário de ônibus. Então a ideia aqui é usar a mesma tecnologia, a diferença é que a gente está usando não só o colete, mas a gente está usando tripé também. Então nós temos tripés que são montados em volta do ponto de ônibus. Aí vocês viram aparecendo aqui, eu acho, o ônibus andando, né? O ônibus passando, a gente tem diferentes carros, o ônibus passando, as diferentes perspectivas, e a gente quer estudar tudo o que acontece no ponto de ônibus. Por exemplo, quanto tempo as pessoas ficam em média esperando pelo ônibus, que horas que vai aparecer mais gente, que horas aparece menos gente, quantas pessoas atravessam a faixa de pedestre, quantas pessoas atravessam fora da faixa, os carros desaceleram na faixa de pedestre, os carros não desaceleram na faixa de pedestre. Esse é o tipo de coisa que a gente está obtendo análise nisso daqui. E vou pular isso daqui para não tomar muito tempo. Só uma pergunta. Oi. Pode ser idiota. Essa coleta de dados ela é automática ou é feita na mão? Não, a gente vai lá, monta o tripé, ele não fica montado 24 horas por dia. Eu entendo, mas por exemplo, fica alguém depois contando quanto tempo a pessoa Isso aí é a criação de ground truth. A gente tem que fazer isso depois dessa área de pesquisa. Isso aí é um dos problemas mais difíceis que tem. É geração de padrão ouro ou ground truth ou coisa do tipo, dependendo da área que você chama de uma coisa diferente. Porque algumas variáveis daria para ser automático. Isso. E algumas não. Então aqui vocês viram a aplicação, a gente consegue achar os objetos, tem a parte de visão computacional que está fazendo isso aqui vocês estão vendo o Matheus, que é o pós-doc que trabalha nisso. E aí tem desafios de visão. Por exemplo, isso daqui agora é ali na FAO, do outro lado da rua, e aí a gente obtém dado à noite também. Olha lá, vocês estão vendo um dos, já não lembro quem está lá com o tripé andando, mas aí a gente quer fazer a análise de dados à noite também. Os problemas de visão computacional de noite, eles são diferentes dos problemas de visão computacional de dia. Então essa é a área de pesquisa que a gente está fazendo, só para montar como essa tecnologia consegue ajudar a resolver esses problemas todos que eu falei. E aqui, para não tomar muito mais tempo, para não tomar muito mais tempo, eu falei bastante da parte de pesquisa que está em andamento, como a gente usa, então, programação, matemática e estatística para resolver esses problemas, para engajar as pessoas. O fato da gente usar tecnologia aberta, por exemplo, o aplicativo, uma das preocupações que nós temos é que isso permita que as pessoas usem a tecnologia independente da gente. Então, o que a gente quer um dia que aconteça? Que imagina que um grupo no seu bairro, você quer convencer a sua subprefeitura que uma região precisa de uma, sei lá, uma atuação rápida para resolver problemas referente à calçada, sei lá, qual é o argumento que você quer fazer. Então, a gente quer que faça o seguinte, aquela comunidade se organiza, celular todo mundo tem. O colete custa R$17 se você quiser pagar tudo de imposto que tem, porque custa, na verdade, $1 esse negócio. É até mais barato que isso, o colete. Mas aqui no Brasil custa R$17, depende de quando eles abrem a Shopee, abrem ou fecham, o Haddad está querendo definir se cobra, se não cobra, essas coisas aí. Mas é barato, não é das tecnologias mais caras. O colete para pôr o celular. Põe o colete com R$17, o celular todo mundo tem, e aí você deixa a comunidade se organizar. Então, uma das coisas, a comunidade vai lá, obtém o dado, e a gente quer ter ferramenta que a pessoa roda na nossa ferramenta, aperta o botão, sai o PDF lá do outro lado que ela imprime e leva para o prefeito. Então, essa que a gente está querendo fazer. Aí, cada comunidade se organize, o grupo de pessoas. Isso, inclusive, faz parte dessa ideia que a gente falou, de engajar a sociedade. Porque daí a sociedade vai entender a aquisição de dados, é um jeito das pessoas pensarem um pouco como o que está sendo construído aqui beneficia diretamente. No caso, podia ser uma comunidade dentro de uma favela, pode ser o que vocês quiserem. Cada pessoa pode fazer aquilo lá, coloca o troço, obtém o dado e você tem um dossiê para argumentar com a pessoa. Quando a pessoa fala assim, não, a calçada aqui tá boa, não tem buraco, você fala assim, velho, lê esse PDF. Você vai ler, aí você vai entender. Então a gente está querendo fazer isso. Nós temos muito interesse também nessa parte de formação de recursos humanos.
IA, não preciso nem, você falou bastante, a importância de inteligência artificial e como fazer com que as pessoas compreendam melhor isso para profissionalmente poder usar e tudo mais. Deixa eu dar um exemplo concreto de coisas que nós fazemos. A gente teve aqui no CDI, que é o Centro de Difusão Internacional que vocês conhecem aqui atrás, agora em abril a gente fez um curso de extensão em inteligência artificial comemorativo de 90 anos da USP. Está online no YouTube, vocês podem assistir se vocês quiserem. Não foi um curso não foi um curso fácil, tá? Era um curso que falava de Sport Vector Machine, falava de todas essas coisas aí. Mas para as pessoas em geral, a gente teve 35 mil inscritos, que desses 35 mil, 26 mil assistiram online, 400 assistiram aqui no CDI presencialmente, e se vocês entrarem agora no YouTube, deve ter da ordem de umas 170 mil visualizações. Então é um curso que... Quantas horas, professor? Que ano foi? Foi o dia inteiro, 3 horas de manhã, agora, foi em abril. 3 horas de manhã, 3 horas de tarde, 6 horas direto, tá no YouTube, vocês podem assistir. As pessoas estão descobrindo ele. Outro dia o Thiago foi dar uma palestra lá em São Carlos numa igreja, porque o pároco da igreja fez o curso, mas ele faz doutorado em teologia na UFSCar. Aí ele gostou do curso, aí chamou o Thiago, e o Thiago foi lá falar para os fiéis. Ficou 1 hora falando lá sobre inteligência artificial para os fiéis. Lá numa igreja lá em São Carlos. Mega didático o curso, eu adorei. E outro exemplo de coisa, vocês vão ver aqui, deixa eu ver se vai passar. A gente estava falando de ciência de dados. Eu tenho um curso, por exemplo, para explicar a importância de matemática, essas ferramentas todas. É um curso de modelagem e simulação em que a gente procura mostrar como essas ferramentas todas que eu estou falando, né, essas tecnologias podem ser usadas no caso de ensino. Então aqui vocês estão vendo os meus alunos, já não lembro de que ano isso daqui, que foram lá na física para fazer experimento com o celular. Aí a gente fica fazendo coisa com o celular para aprender como capturar dados daquelas coisas que a criançada aprende quando criança. Então, movimento circular uniforme, movimento isso, essas coisas que vocês estudaram tudo aí 1 hora quando vocês eram criança, aí no ensino médio e tudo mais. Aí a criançada fica lá obtendo os dados, o dado fica em algum lugar, ou eles seguram na mão, eles colam no banco, sei lá o quê. Roda o aplicativo, aí o aplicativo fica obtendo dado, e com aquele dado a gente vai lá e coloca lá nas equações diferenciais de movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente acelerado, descida da rampa. Vocês vão ver, eles se divertem bastante. E esse tipo de coisa, ela é importante porque daí a gente procura fazer os alunos programarem. Aqui vocês estão vendo os sensores. Aqui eles tinham que correr e pular. E aí os modelos de física tinham que entender o que eles estavam fazendo ao longo do tempo. Aí vocês estão vendo o vídeo deles, o vídeo que é obtido. E os sensores todos acelerando, essas coisas são usadas a partir disso. A criançada gosta bastante. E aí a gente incentiva daí eles a criarem esses vídeos. Então eles aprendem não só a parte técnica, mas se você está falando de soft skill, eles têm que criar um vídeo e colocar no YouTube para comunicar para o público em geral o experimento que eles estão fazendo. Olha lá. É bom que é tudo, assim como nós, aqui é um bando de nerd, então é um jeito de tirar a bunda do computador, da cadeira, eles têm que andar, eles têm que correr, eles têm que fazer alguma coisa. Então eu faço a criançada fazer essas coisas aí. Mas é legal porque ele mistura essa parte mais lúdica aí de ensinar, no caso, física, né, com tecnologia. Acho que eu acabei em tempo, certo, André? Obrigado, gente. Então eu vou falar um pouco para vocês sobre o curso de Python. Eu fui o diretor de projetos no ano passado, então essa aí é a minha capacidade de falar sobre o curso, é porque eu participei do ano passado e estou acompanhando aí junto com o Penini e junto com o Paulo Sérgio, que é nosso atual diretor de projetos, que está tocando aí o curso de Python junto com nossas outras áreas. Primeiro, objetivo do nosso curso. Acho que ficou bem claro para vocês com os 2 palestrantes ótimos que a gente teve hoje, que o objetivo do nosso curso é ensinar Python para vocês por ser um diferencial no mercado, certo? Então é muito importante e está sendo cada vez mais importante você saber alguma linguagem de programação. Isso vai ser discutido nas aulas também, que isso que a gente vai fazer vai ser um curso de Python. Mas depois que você pega o jeito das coisas e entende como a sintaxe de programação funciona, é muito mais fácil você migrar de uma
linguagem para outra. Então, por exemplo, alguém aqui programa em alguma outra linguagem que não Python? R, qual? Um monte. Um monte. 50 anos no seu programa. Alice? Júlia, JavaScript. Então, todas essas têm uma estrutura que é um raciocínio lógico de programação que é fácil de você replicar, só muda a sintaxe. Então, nosso principal objetivo é ensinar para vocês Python, esse mecanismo de pensar em programar para fazer esse diferencial aí no mercado de trabalho para vocês. O formato das aulas vão ser meio que separados em duas. As aulas vão ser postadas no YouTube toda quarta-feira para vocês poderem assistir e tal, então fiquem ligados no nosso canal lá do YouTube. E tem alguém aqui das entidades da FEA? 1, 2... Bom, para vocês, se estiverem lá no quórum que a gente separou bonitinho, conversem com os líderes de cada entidade. A gente vai ter aulas presenciais aqui na FEA. Aqui na FEA não. Uma parte vai ser na FEA, outra parte vai ser no Cosmos, ali no Inova. É presencial para vocês, tal, mas essa parte não vai para o YouTube. Canal de comunicação, como que a gente vai se comunicar com vocês? Uma pergunta, essas aulas aí no Inova ou aqui, são de dia, de noite? Como é que é? Vão ser de dia, mas são só para os alunos das entidades da FEA. Só da FEA? Isso. Eu sou do IME. Eu acho que a gente só fechou o quórum para as entidades da FEA. Tá. Canal de comunicação, a gente vai comunicar para vocês basicamente pelo canal do WhatsApp da Dev, que é nosso marketing. Cadê a Amanda? A Amanda montou pra gente o canal de WhatsApp da Dev e a gente vai entrar em contato com vocês lá, jogar lembretes, tudo mais. Então também fiquem espertos aí no canal do WhatsApp que tem nas nossas redes sociais. Falando um pouco mais sobre o curso mesmo, a gente vai ter as listas de exercício e os projetos finais. Então toda semana vai ser acompanhada por uma lista de exercício. Ela em geral vai ser disponibilizada na descrição dos vídeos no YouTube. Provavelmente vão ter os links com arquivos, provavelmente arquivos que vocês ainda não sabem o que é, mas vão aprender, chamado Jupyter Notebook, que é o que a gente vai usar para ensinar a maior parte do curso aí para vocês. E por fim, a gente vai ter aqui o feedback por requisição. Então, fiz essa lista e eu quero realmente saber como eu fui e tal. Manda um e-mail pra gente que a gente retorna o feedback, vai ter um forms e tal, tudo bonitinho. Desculpa perguntar de novo. Sem problema. A aula física existe para todo mundo ou só para quem é da FEA? Só para quem é das entidades da FEA. A gente... Tá. Então é tudo online. Isso. E publicado na quarta-feira. Exatamente. Então. A gente também vai ter as monitorias também gravadas, postadas, com as resoluções da lista, que a gente também vai disponibilizar. Então, provavelmente com um shift aí, uma diferença de uma semana, talvez duas, a gente vai postar a monitoria com a resolução das listas, a gente resolvendo, e o arquivo que soluciona a lista para vocês poderem ler, reler, reprogramar, fazer o que vocês quiserem. Formulário de dúvidas. Como seria difícil a gente ficar lá sempre lendo todos os comentários do YouTube e tudo mais, a gente vai ter um formulário em todas as aulas que vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês, a gente vai receber, vai filtrar as dúvidas e vamos respondendo vocês, como eu falei antes, no canal do WhatsApp da Dev. E ao fim do curso a gente vai ter um processo seletivo, esse é exclusivo para os alunos da USP, aí é da USP inteira, inclusive IMEanos. Tem alguém aqui que não é nem do IME, nem da FEA? Manda bala. Você não viu FEA? Nossa, ó. Fala, chefe. Eu sou da Unifesp. Não, do Unifesp de medicina aqui de São Paulo ou de Guarulhos? Unifesp. Unifesp. Da computação virtual. Legal. Então, infelizmente, você não vai poder participar do processo seletivo, mas IO está permitido. A gente vai ter esse processo seletivo que a gente sempre faz para quem faz o curso de Python completo, por isso que eu coloquei aqui de checar os requisitos no edital. Então, a gente normalmente abre essas vagas aí de processo seletivo para Dev, para quem faz mais de 70% das listas, tal, acompanha as aulas, tal, tudo bonitinho. Então, a gente abre normalmente 2 processos seletivos, um no início do ano e um no fim do ano, ali mesmo no começo, que é quando a gente termina o curso de Python. Então, se acontecer alguma coisa,
não consegui acompanhar, não consegui entregar todas as listas, então infelizmente não vou poder fazer o processo seletivo do curso de Python. Sem problemas. Ano que vem, começo do ano, processo seletivo normal. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, principalmente no Insta, que é onde o marketing normalmente coloca a maior parte das coisas. Vocês podem se inscrever qualquer hora e podem fazer o nosso processo seletivo e entrar nessa entidade maravilhosa. E para finalizar aqui, a gente tem o cronograma do curso. Então, como a gente disse anteriormente, são 8 semanas de aula. Tem ali a aula magna que a gente fez hoje e toda quarta-feira agora a gente vai ter primeira aula, instalação, lógica, variáveis e tipos de dados. Então, vai ter um vídeo lá bonitinho ensinando vocês a instalar o Python em cada computador. Provavelmente vai ser em um Windows, mas não muda tanto de Mac. Só o Linux muda um pouquinho, mas se você está usando Linux, você já é louco o suficiente para poder instalar o Python sozinho. A gente vai ter loops, condicionais, estruturas de dados e outros tipos de loops. Vamos ter aí na quarta semana funções, na sexta semana NumPy, que é uma introdução a bibliotecas, dando uma palhinha aí para vocês. Basicamente, bibliotecas no Python são ferramentas que você fala para o Python, você ensina ele a fazer algo que ele não sabe naturalmente. O NumPy ele serve principalmente para manipular dados, então você importa essa biblioteca e aí o Python aprende a fazer alguns cálculos que não são comuns dele fazer. Nas próximas 2 semanas, aqui do dia 13 até dia 20 de novembro, vão ser aulas de Pandas. Pandas também é uma biblioteca, a biblioteca mais importante do Python, na minha opinião, para análise de dados. Eu uso no trabalho, eu uso na faculdade, eu uso em tudo. Então, Pandas é essencial, inclusive a gente vai ter uma palhinha de 30 segundos de Panda daqui a pouco com o Telzão. Por último, visualização de dados. Então, a gente normalmente aborda 3 bibliotecas de gráficos e tal, e elas têm umas ideias parecidas, mas cada um tem a que você mais gosta e você pode usar a que você preferir. E por fim, a gente ainda não definiu o horário não a data, mas a gente vai ter um projeto final, a gente sempre faz isso. Então, o projeto final é um projeto completo de análise de dados, desde pegar os dados, normalmente a gente usa algumas bases de dados prontas em alguns sites, como o Kaggle e tal. Às vezes tem que fazer uma limpeza, isso tudo vocês vão aprender usando NumPy e Pandas. Depois fazer algumas teorias, algumas hipóteses, o que será que esses dados nos mostram, criar gráficos, fazer medidas estatísticas para tentar decidir e fazer um projeto de análise de dados completo, maravilhoso. E para os que passarem para Dev através do processo seletivo, tem a oportunidade de transformar esse projeto final de vocês em um artigo no nosso Medium. Agora a gente vai abrir para perguntas. Esse processo seletivo para entrar na Dev, qual que é a finalidade prática para quem entra? Para virar a gente virou um membro da Dev, e aí a gente começa, depois que você entra na Dev, a gente tem 2 meses de trainee, às vezes um pouquinho menos, umas 6 semanas de trainee. Sendo trainee, você se torna sênior, e de sênior você está igual assim, de base para todo mundo e consegue ir escalando na hierarquia, apesar da Dev ser bem horizontal. Você acha que precisa de algum para ele? Zero. Não, isso. Equipamento só no computador. Apesar que o professor sabe, no EI a gente programa no papel. Então aí vai do gosto, vai do gosto. Vai do gosto. Mas é só o computador, porque a gente passa a primeira aula. A primeira aula a gente entra em lógica de programação e variáveis. Então é a base da base. A gente tenta ser o mais didático possível. A maioria de nós aprendeu. A gente tem aqui, eu acho que aqui não tem nenhum vídeo que entrou pelo curso de Python. Ô Melo, você não entrou pelo curso de Python? Entrou? Aí. Então a gente passa sempre bem do básico mesmo, do literalmente zero, não tem requisito no curso, que é justamente para aprender aos poucos, e a gente usa Python, primeiro porque é uma linguagem muito em alta hoje em dia,
e é uma linguagem que a gente chama de altíssimo nível. Então é basicamente assim, aqui no topo tem a linguagem humana, a que a gente usa, e aqui embaixo tem a linguagem de máquina, que é o 01. Então as linguagens, elas são colocadas nessa escala, e quanto mais alto, mais próximo é da nossa fala comum. O Python é considerado uma linguagem de altíssimo nível, porque você está praticamente escrevendo em inglês. É basicamente isso. Então é muito mais fácil do que começar, sei lá, com C++, C Sharp, que aí você tem que abrir parênteses, fecha parênteses, falta ponto e vírgula. O Python é muito mais tranquilo visualmente, muito mais amigável para nossos usuários. Gostei, interessante. Teria alguma lógica parecida com usar esses chat GPT, assim, parecido? Não, porque o ChatGPT, como o professor, como os dois palestrantes falaram, é mais inteligência artificial. A gente tem dentro da Dev um grupo de estudos de inteligência artificial. Tá. Em geral, bom... Não, só uma curiosidade. Porque no chat GPT você fala a frase e ele mostra. Exatamente. Isso é uma das coisas que, por exemplo, para que eu vou aprender Python se eu posso fazer exatamente isso? Jogo lá no ChatGPT, peço um código para ele e ele manda para mim um código imenso, um script pronto de Python. Primeiro, você não vai saber o que está escrito. Então, uma das grandes coisas de você poder saber uma linguagem de programação é você ler um script de outra pessoa, entender como ele funciona e saber se ele realmente faz o que deveria. Então isso é muito, muito importante. Isso serve para qualquer linguagem. Depois que você aprende a lógica, você vai entendendo ali a sintaxe e consegue ler códigos de outras pessoas. Uma coisa legal, de dar um exemplo de IA para desenvolvimento de software, que o mercado está usando. Imagina que você entra numa empresa, você herdou um código legado de alguém que deixou a empresa há muito tempo, você não tem a mínima ideia do que aquele código faz. O que a IA tem feito agora? A engenharia reversa. Ou seja, você não pede para ele em linguagem natural criar um código. Você seleciona o código e fala para ele o que esse código faz. E aí ele ajuda a documentar o seu código. A linha de documentação que você coloca, faz, vai escrevendo, a IA está ajudando os desenvolvedores agora a entender códigos de outros desenvolvedores e ajudar a melhorá-lo. E, especialmente no GitHub, né, tem o Copilot do GitHub, que é algo assustador. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu vi na prática, né, o CEO do GitHub veio no Web Summit no Rio de Janeiro no ano passado. Eu fui lá no Rio para assistir a palestra dele. Era uma palestra de 15 minutos. E aí ele entrou lá no palco, tinha 20 mil pessoas na plateia. E ele abriu o Visual Studio Code e perguntou para ele em inglês, né? Você conhece aquele joguinho da cobra? Aí ele falou, sim, conheço. Escreva em JavaScript. Aí ele deu um exemplo de um código de JavaScript. Ele deu F5, renderizou no navegador e apareceu lá já a cobrinha comendo os alimentos e crescendo. Caramba, aí ele criou, falou, documente esse código, né? Documentou, explicou. Ele falou, eu vou rodar isso no celular, então preciso de gestos manuais, de toque. Ele falou, então recomendo você utilizar essa função. Aí ele lá comentou, e aí ele mostrou, apareceu, muda o estilo agora, com uma cor diferente. Ele foi lá, documentou, ele publicou no Git, né? E através do GitHub Actions, que é a parte de Science CD, jogou numa web app. Todo mundo assistiu e começou a mostrar um jogo ali. Mas aqui eu acho que um cuidado, tá? Quem está, pessoal, aprendendo a programar, não cai na armadilha de utilizar IA para gerar o seu código e executar. Porque o legal de você aprender a programar é você aprender a pensar, você resolver problemas. Use como uma ferramenta responsável, né? Porque senão você está enganando você mesmo, né? Porque no dia a dia você pode não ter IA para fazer isso, né? Você tem que saber resolver os problemas, né? Então, assim, uma recomendação que eu acho que é legal. E o Python realmente não está em alta, está muito em alta, né? E é uma ferramenta extremamente prazerosa. Todas as universidades hoje usam ela para iniciantes de programação, para aprender, que eu acho que é bem legal. E o mercado está adotando também, isso é uma coisa legal. Porque no passado o Python ficava no acadêmico, agora não. Está voando no mercado corporativo